Ixi, Eu sempre. Ai. Você estava com saudade de mim, Nunca. cara. Ô, agora, sério, quer dizer, foi massa demais. O espaço que deu aqui. deixaram Foi. pra falar? Nossa, nós conseguimos falar, né, cara? Foi, tanto que deu de 1h10. Não, Era tem 20 foto. minutos e já queria parar. Caminhando pra reta final. Ô, já pode começar assim mesmo. Já, deixa. Ô, gente, estamos ao vivo? Opa! Olha quem voltou aqui, ó. O papai voltou, o papai tá on. 32. E o pastor Edson que participou do Oitavo ou nono? Alguma coisa oitavo. assim. O nome pra vocês, mal acabado. Depois vê do que eu pastor sei. Edson, vocês entraram. Eu estudei pra estar aqui hoje, Então né, o filho? apóstolo Edson fez do oitavo, depois já começou com vocês. E você que tá assistindo, hoje mudamos de posição aqui, vocês estão percebendo? Oh, pois é, rapaz, Porque eu tá voltei bom, diferente, fui estudar, fazer Ah, o Ivan cursos, fez um curso me do- aprimorar. Esqueci o nome do Instituto José Instituto José Ivanaldo, Ivanaldo. aprimoramento em podcast Jardim. e posicionamento. Telecurso 2000. Isso aí. Posicionamento. Você que tá assistindo, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Manda like. E hoje o papo aqui é extraordinário. Vamos conversar com meus amigos que estão aqui também. Fala, maninho! Na verdade, nós já estávamos aqui, né? É, no nunca outro saíram. episódio. Só eu e o Cosmo, rapaz. Mas, ó, que bom que você tá de volta, viu, Ivan? Ó, muito obrigado. Sentimos tanta sua falta, cara. Eu sei. Ô, Você sabe que a realmente. gente tem um grupo e que eu tô no grupo, né? Às vezes você acha que eu e o Ivan não tá aqui, eu tô no grupo. Foi mal, mas realmente a gente sentiu sua falta, cara. Faltou algo pra preencher essa sala, entendeu? Mas foi bom. Gente, ó, inscreve no canal, manda like, ativa o sininho, ó, e vem com a gente. Valeu, Ivan. Seja bem-vindo. Fala, Cosme. E aí, Ivan? E aí, galera? Tudo bem? Esse maninho é mais falso que a nota de R$3, viu? Nossa, eu tô no Cê grupo, tá mas eu tive louco? que falar assim, ô, eu tô aqui, tá? Aí, galera, é o seguinte, ó, um prazerão Cara, estar com vocês. esqueceu. Já pedi, já desde já, deixa seu like, se inscreve com a gente. A gente vai cansar de pedir isso aqui não, vamos pedir sempre pra você se inscrever. Dá essa força pra gente aí, tá bom? Se inscreve no nosso canal aí, divulga o meu. também, tá bom? Divulga também aí nas redes sociais, a gente tá em todas as plataformas. Isso. Plataforma. Isso, né? plataformas, né? Plataformas das redes sociais, estamos em todas, tá bom? E olha, agradecer, a gente sempre pede pra se inscrever, mas eu quero agradecer você que já é inscrito. Já se inscreveu. Isso, Meu, muito cara. obrigado mesmo a vocês, continua aí assistindo, porque tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal pra gente ainda divulgar nesse podcast. Ivan, vamos lá? Relógio novo, né? Você viu, Tá cara? vendo aí, ó? Eu esqueci o meu, agora que eu senti falta. Ah, o Washington Eu vou ter que emprestou hoje. sair pra buscar. Mande em viu? Taiwan. Gente, hoje nós vamos conversar com esse cara aqui. É um cara que eu sou fã. Eu já contei no episódio 8º, mas se você não assistiu, hoje você vai ter, eu vou contar um pouco aqui. Estávamos viajando, eu, o Weber e o Magdiel. Tá aqui também o pastor Magdiel, né? Magdiel. Já participou Isso. com a gente, tem um episódio com ele aí, extraordinário, 2 horas de conversa. Ah, o Catarina, né? Foi bem o dia Contando do a história do Catarina, né? Catarina, o Magdiel vem acompanhando o apóstolo Edson. E eu conheci o apóstolo assessor Edson dele. lá em Caruaru, Ó, no rapaz. Pernambuco. E pra mim foi Você tá um momento viajado, muito hein, Ivan? diferenciado, porque eu tinha um conhecimento de vida cristã até o dia que eu conheci o apóstolo Edson, que chorei 2 dias sem parar. E verdade, Você quem conta tava essa lá história aqui. sabe Conta essa disso. história aqui. Ele é formado em teologia, psicologia e direito. É um cara leitor, estudioso e um grande pregador e é apóstolo da igreja CIDS, em São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo, apóstolo Edson. Glória a Deus, né? Estamos felizes por estarmos aqui, né? Reencontrar você novamente, coisa boa. Fazia um certo tempo que a gente não tinha se Fazia. visto, né? Ver, conhecer também os amados que aqui estão, enfim. E parabenizar por esse trabalho que está sendo colocado todas as vezes, que vocês chamam pessoas aqui para trazer esclarecimentos e trazer uma palavra assim, digamos assim, nesse universo tão conturbado de fake news, Sim. trazer posicionamentos que, na verdade, vão trazer mudanças significativas para aqueles que estão assistindo, que estão também ouvindo ou assistindo Isso. através das redes sociais. Com certeza. É isso aí. E hoje a gente vai falar que é igual o apóstolo falou aqui, é ensinamento de vida, não só cristão. Você tá pensando, vai falar de igreja, vai querer me converter. Presta atenção, fica ligado aí. Já vamos começar, maninho? Chama ela primeiro. Ah, rapaz, é isso mesmo. Chama quem, Cosmo? Não, deixa ele que você ficou dois episódios, É mesmo, cara? é mesmo. Roda, 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 Não roda. pode voltar pra onde você tava, viu? Rodou! Não, voltar, desse jeito aí não, cara. Ô, dá um...
Muito bom, já estamos de volta. Agora sim, agora é em definitivo. Alô, amigos da Rede Globo, né? Pode falar isso aí. Já estamos de volta, estamos em definitivo agora. Olha, eu quero agradecer a galera que tem nos apoiado, nos ajudado, Opa, viu? aí Sem sim, essa galera agora aí, sim, a viu, gente estaria, rapaz? né? Estaria passando por Perrengue. né? Agradecer a galera do Agora grupo sim, ABC rapaz. Supermercados, né? Caçu, Itarumã, breve também São Simão também. Né? Um grupo que realmente, essa turma aí realmente sabe o que é um supermercado de primeiro mundo, E viu? sempre melhorando, sempre atualizando, sempre atualizado. A pessoa chega lá, pede não ter, já anota lá. Bom, eu quero que pede que eu quero comprar esse aqui. Você chega lá, tem tudo, até botina amarela. Cred Fácil. Opa. Anota esse telefone aí, ó. 999794639, Cred Fácil em Caçu e breve em Cachoeira Alta também. Aí, Que Cachoeira é Alta, isso, ó. rapaz? Tá crescendo. Meus Rapaz, amigos de Cachoeira Alta, você precisando que de dinheiro, tem ó. FGTS parado, é aposentado do LOS, já tem um crédito pré-aprovado de 17 mil reais e muito mais, Você viu? é Bom doido, demais. Acoplan, assessoria, contabilidade e planejamento rural. Meu amigo Ismael Carvalho, né? Corretor Esse de é imóveis. diferenciado, hein? Telefone Esse aí 3654-1028 ou 999637178. Fala com o meu amigo Ismael. Cachoeira Perito Alta, hein? credenciado. Cachoeira Alta mais atende? Toda a região, aqui, né, Rio cara? Verde, Precisou. pra onde você chamar, ele vai até fora do Só estado. Opa. Opa, hipermercado Agora sim, Nova Geração, rapaz. né? Ou a marca falou, tá falado, telefone 34, né? 99996-1957, né? Em Chaveslândia. Chaveslândia é pertinho, Tem gente que rapaz. sai Pertinho. daqui pra ir comprar lá. Mas Gente de tá- Maninho, gente de distribuidora. distribuidora, cara. Vai lá Ó, e compra a dele. cerveja mais barata que existe, cara, que eu já pesquisei, é lá, viu? É lá. Minas Gerais. O pessoal que quiser comprar, é só ir lá. E tem a marca Falou. Tá falado. Mano, em nossas Rapaz. redes sociais. Rapaz, nós estamos no Spotify, YouTube, Deezer, TikTok, Instagram, Apple Podcast, Google Podcast e no... Amazon Music. Amazon Music, MP3, rapaz. MP4, MPEG. MPEG. Esse aí. Meganet Fibra, internet Opa, rápida, essa internet de que nós usa qualidade. aqui, né, Olha, cara? o telefone é o 984374724. velho. Essa aqui eu comecei a ver uma série agora um dia desse, aconteceu o que aconteceu com vocês, viu? Episódio 1, quando eu pisquei já tava no último episódio, The End. De segunda temporada. Segunda temporada. Como é que é isso? Pensa na internet ligeira, viu, Maguel? Violentíssimo. Ele começou. Márcio Freitas Fotografia também. Ele que dá um trato também, juntamente com o nosso amigo Diego agora também, mas ele é que tira as fotos Ele que também. tira, dá né? uma organizada também na lataria da gente aí, deixa os camaradas, Como é que né? ele não tem trabalho? E olha o seguinte, o cara tem um trabalho profissional mesmo. Entra no Instagram do cara aí, tá bom? E olha, agradecer também, ó, DH. DH. DH, o Diego. designer, Cara, né? o Diego, deixa eu falar pra vocês, como publicitário, o Diego é um grande designer. Então, se o cara tá precisando de uma logomarca pra sua empresa, tem muitas empresas que não tem nem a logomarca. Realmente. Fala com o Diego faz uma logomarca desenvolvida, tem um conceito diferenciado. Parabéns ao Diego, um grande profissional nesse ramo da comunicação. Isso é verdade. Muito bom, falamos todo mundo, né? Falando todo mundo. Todo mundo. Então vamos agora. Agora da agora pra frente é Agora o lenha, bicho- é agora o marcha. bicho pega. Vamos Agora pôr é. marcha agora, vamos começar. E eu quero deixar você começar, Ivan. Pô, vou dar essa Pô, honra pra você aí. Ah, que é 2 isso? episódios sem trabalhar, Tem né, trabalho. cara? Hoje você vai estar ralado. Descansou bem, velho. Apóstolo, mais uma vez, seja bem-vindo. E a gente sempre começa aqui perguntando quem é os nossos convidados, né? Na primeira vez que nós entrevistamos, eu já apresentei quem era o senhor, mas hoje eu quero que o senhor se apresente, fale um pouco da sua história, onde o senhor nasceu e conta a sua trajetória um pouco aí. Eu sou um Em 80 minutos. Né? Eu sou um pernambucano da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, onde temos ali o maior shopping, né, do povo, maior da América Latina. Indústria têxtil, Isso. É uma cidade que mexe muito com confecção, né? É uma das capitais da confecção do Norte-Nordeste, fornecendo artigos de várias espécies, né? De várias categorias, e para todo, não só o Brasil, o mundo, né? Abastece lá. É uma cidade de aproximadamente uns 110 mil a 120 mil habitantes, mas que tem um fluxo muito grande, economicamente falando, ali no agreste de Pernambuco, com muito crescimento. Pronto, foi essa cidade que eu nasci, que Deus me plantou naquele local, e foi dali que surgiu, onde eu me converti, passei toda a minha adolescência, e quando eu cheguei à adultidade, a partir daí de mais ou menos aí dos 22 anos de idade, eu tive uma experiência com Cristo, muito poderosa, e ali foi desenvolvendo a questão do futuro ministério, né, ou do aspecto ministerial que eu iria assumir lá na frente como um pastor, lá no interior da Paraíba, numa cidade chamada Barra de São Miguel, faz fronteira com São Domingo do Cariri, com Cabaceiras. Então foi por ali que a gente começou a ministrar em 99 a palavra de Deus, né? Abrindo Alto um trabalhos Sertão ali. paraibano. Isso ali, o Cariri, brabo mesmo. Brabo mesmo.
Foi nesse ambiente que a gente foi forjado, digamos assim. Rapaz. E hoje passamos... Pra quem não sabe, Cabaceira é a Hollywood nordestina, né? Justamente. Você passou por Inclusive, aí, na época que eu estava por lá, na época que eu estava ainda ministrando naquelas regiões, foi na época que foi gravado o filme do Alto da Compadecida. Foi feito lá, né? Foi justamente em Cabaceiras. Cabaceiras. Cabaceira. A gente teve na cidade, viu o set de filmagem na Cabaceira Antiga, e a gente acompanhou assim um pouco dos acontecimentos daquela cidade. Você já passou Foi por bem lá, mano? interessante. Nessas cabaceiras? Já, aí, já, mano? já passei, mas nunca Mas não fiquei lá, é não. longe da sua região. Não, não é muito longe, não, porque assim, eu acho que Cabaceira lá de Campina Grande dá uns 300 quilômetros, né? Não, é menos. Menos, né? Quando você chega ali em Queimadas de Campina, vai dar 60 quilômetros, 80 quilômetros. Ah, então vai dar uns perto, 150 quilômetros, Isso. né? Vai Porque ser- vem aquela outra cidade que tem o açude, né? Isso. E depois vem Cabaceiras. Então a gente tá vendo aqui, às vezes o cara olhou no texto aí, ó, Pode Sim Podcast, Edson Lima, não é o Edson Lima do Gatinha Manhosa. Esse aqui é o O Edson Lima. forrozeiro. Né? Não é o forrozeiro, Não, não. esse aqui é o apóstolo Edson Lima. Apóstolo, o senhor falou uma coisa bem interessante, que o senhor falou que se converteu quando era adolescente, passou a sua... Quando era Não, criança. adulto. Adultidade. E passou ali e teve uma experiência com Deus. A experiência com Deus, como que foi essa experiência? Foi uma experiência muito profunda, né? Na época eu morava em Santa Cruz, como eu te falei, uma cidade que a gente estudou, teve colegas, amizades. E eu, assim, era muito fã da questão do motocross, né? A gente vivia no meio dos pilotos, tá? Eu era mecânico de moto na época também. E envolvido com álcool, com aquela história, né? Sexo, drogas e rock and roll. E forró. Naquela Lá é forró. lá o forró dá na canela. Droga, sexo e forró. Não, lá o Forró, negócio roll. é sério. Tira o rock and roll da parada. E assim, eu me vi numa situação difícil, né? Uma situação complicada no sentido de que a minha existência não tinha mais sentido. Já estava tendo alucinações por conta das drogas. E eu sabia o que eu ia fazer da minha vida, né? Uma imensa tristeza, assim, meio depressivo, meio autoestima lá embaixo. E sem saber o que fazer. E nesse período eu tinha uma colega minha, que eu conheci na cidade, uma amiga muito próxima minha, a gente estudou e tal, e essa menina se converte e passa a orar por mim. Ela disse que passou a orar por mim incessantemente. Inclusive, quando nós nos encontrávamos, ela trabalhava na biblioteca municipal, eu ia lá ler livros, que eu sempre gostei de ler, eu ia ler livros, correr desse tipo, e ela dizia, Edson, eu estou orando por você. E quando foi um belo dia, depois de uma noitada de bagaceira braba mesmo, a gente costuma dizer no Nordeste, bagaceira, 51 pitu e caranguejo. tudo, pitu e tudo mais, rolou tudo. Eu tava realmente, eu voltei para casa muito mal, assim, muito sem vontade de viver. E quando foi à noite, eu resolvi sair de casa, depois de passar a noitada inteira, né? Eu passei a tarde toda de ressaca. Aí à noite, no anoitecer, no domingo, ali no mês, se eu não me engano, de abril de aproximadamente 1992, né? Faz 30 anos mais ou menos. Eu saí, eu disse à minha mãe, disse da minha mãe, eu vou dar uma saidinha, eu tava com uns encontros com algumas amigas, tal, a gente passar a noitada como todo jovem fazia naquela época da década, Sim. né, de 90. E eu peguei uma moto que eu tinha, que eu gostava de fazer trilha, né, praticar motocross, trilha, esse tipo de coisa. E eu saí, e de repente, no meio do caminho, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Foi algo assim inexplicável, foi um negócio assim que tinha que ser daquele jeito, senão não haveria uma transformação à altura diante das prisões, do encarceramento que eu estava no sentido emocional, né? Eu estava acabado, a droga para mim se tornou para mim uma prótese na minha vida, filho de pais separados, né? Minha mãe e meu pai não mais estavam vivendo, então muito complicada a minha adolescência e a minha adultidade foi voltada em cima dessas coisas. De repente eu tive ali, eu parei a moto, uma voz falando comigo, dizendo para onde eu ia, me questionando para que lugar eu ia. E eu parei ali para saber o que estava acontecendo e eu fiquei pensando que eu estava tendo alucinação. Eu disse, será que eu estou? Mas eu estou bom, eu não estou drogado. Que é isso? E de repente apareceu na minha frente uma espécie de um telão e tal, e passando minha vida, quando eu saía dos bares, quando eu saía das noitadas, né, de namoro, de um monte de coisa, eu voltando para minha casa e me questionando o que é que eu estou querendo provar na minha vida. E aquela televisão passando tudo aquilo assim, acontecendo assim, em fração de segundos, eu vendo minha vida passar, e de repente aquilo ali, ela mostrou a minha amiga que estava orando por mim na cama. Nossa. Eu vi minha amiga orando na cama, no leito da cama dela, e a oração que ela fazia é assim, Senhor, tem misericórdia daquele jovem, ele vai morrer do jeito que está, não deixa ele partir sem te conhecer não. Então Deus mostrou até ela orando por mim.
E a voz, depois que aquilo sumiu, disse, ela já fez tanto convite para você e você nunca foi na igreja. Eu disse, é verdade. Interessante que eu não fiquei perturbado em ver aquilo. Aquilo aí foi assim como se fosse algo acalentador, algo que trouxe para mim uma esperança, uma paz no meu coração, que eu jamais vinha sentido na minha vida. Então eu fui para a igreja dela, só que eu, diferente do meu hábito, né, os crentes vão para a igreja 7h30, 7 horas. Eu não, eu saía de casa, eu sempre fui um homem da noite, eu saía de casa 9 horas. A noite para mim começava de 9 horas para frente, madrugar. E já era aproximadamente umas 9 horas e 20 minutos. Então, quando eu me desloquei até a igreja, cheguei 9h30, cheguei no final do culto. E o pastor estava dando aviso. Todo mundo em pé, e o pastor, vamos ouvir os avisos da semana. O rapaz tinha pregado o evangelho, um pregador que tinha lá, pregou o evangelho, as pessoas já tinham se convertido, e ele pediu para a secretária dar o aviso, e aí começou a dar os avisos. E eu disse, eita, cheguei atrasado. E fiquei ali no último banco, ali, uma igreja expressiva, com uma certa quantidade de pessoas, domingo, igreja lotada. Então eu fiquei lá atrás, ali escondido por ali. Rapaz, eu cheguei atrasado. Aí, de repente, ele pegou o microfone para despedir o povo com a bênção apostólica. E ele disse, eu estou sentindo de Deus fazer um apelo. Eu estou sentindo de Deus. Eu não o conhecia, nem ele me conhecia. E, de repente, ele fez o convite para mim. Ele disse, eu sei que tem alguém aqui que deve ter entrado aqui, alguém entrou aqui, já bateu em várias portas, e realmente eu tinha batido em várias portas porque eu queria saber o sofrimento, essa causa desse sofrimento, dessa angústia que eu carregava naqueles dias. E eu assim, fiquei muito inclinado para a religião espírita, né? Eu tinha um colega meu que era espírita, e ele me apresentou as lições de Allan Kardec, os livros, e eu comecei a ler tal, para entender um pouco sobre sofrimento humano, e eu acreditava que ali seria a minha solução, digamos assim, para lidar com esse, como diz o espiritismo, com o karma que eu estava carregando. Mas ali, quando ele fez o convite, eu disse comigo mesmo, eu vou embora. E de repente, do nada, algo me levou do lugar onde eu estava até ao púlpito da igreja. E quando ele me perguntou, ele disse, você está entregando sua vida a Cristo? E uma voz disse a mim, entregue. Eu disse, estou. Quando eu disse, estou, aquele peso saiu de mim, foi uma experiência muito gostosa. Parecia que eu era um cara muito obeso. Eu fiquei leve. Eu fiquei num estado de êxtase muito grande, muito feliz da vida, como se algo saísse de mim, coisas foram sair de mim, ou seja, como se fosse uma limpeza, uma desintoxicação espiritual completa. E de repente ninguém apertou minha mão, ninguém pegou meu nome. Vê que coisa tremenda. Eu entreguei minha vida para Cristo, ele orou por mim, ele despediu o povo com a bênção apostólica e eu fui embora. Quando eu me sento na moto para ir embora, eu escutei uma voz que não era mais de Deus. Uma voz dizia assim, que foi que você fez? Uma voz rouca, feia, e aquilo dentro de mim dizia, diga que agora você é crente. Eu digo, eu sou crente. Não entendi nada. Liguei a minha moto, fui embora para minha casa. Minha mãe se espantou, se já chegasse. Mãe, a partir de hoje eu sou crente. Tu tá de brincadeira comigo. Eu sou crente e acabou. Pronto, desse dia por diante, minha vida nunca foi mais a mesma. Eu me converti no domingo, quando foi na quarta-feira, um primo meu, sabendo que eu tinha me convertido, foi na minha casa para levar para o culto de doutrina. Eu não sabia o que era doutrina. Eu tive o privilégio de ouvir o cantor Esdras Carneiro cantar A Grande Viagem. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. E quando ele estava cantando esse hino, eu senti algo mover na minha vida e pela primeira vez falei línguas estranhas dentro do culto, sem nem sequer conhecer o que era batismo, o que era dons de espírito, e ali, a partir daí, minha vida fluiu de forma muito poderosa. Passei a ler as escrituras, passei a orar mais, passei a me dedicar, passei a ser um cara, um jovem comprometido com o evangelho naqueles dias. E a partir dali, Deus foi começando a moldar, a amadurecer o chamado ministerial futuro. Pastor, o senhor falou uma coisa bem interessante, apóstolo. O Cosme até comentou, né, Cosme, que uma pessoa que ele tinha muita vontade, um dos motivos, inclusive eu sempre falo que todas as vezes que o senhor estiver aqui, quiser vir no Pode Sim Podcast, está de porta aberta, mas o Cosme já tinha falado que assistindo o episódio 8, Sim. Ele falou, eu tenho muita vontade de entrevistar o apóstolo Edson, porque parece que ele é um cara de muito conhecimento. Eu falei, você não tem noção. E baseado nisso, na sua fala, o senhor falou que o senhor pensou, eu vou embora daqui. E uma voz do senhor falou, algo levou o senhor até lá na frente. Sim. E como que o senhor retrata esse acontecimento com o livre-arbítrio? O senhor acha que o senhor teve um livre-arbítrio ou um chamado diferente, que o senhor foi chamado como Paulo foi?
que caiu do cavalo, ficou cego e não tinha outra escolha a não ser buscar um povo de Deus. Excelente pergunta, Ivan. Para também aqueles que estão me ouvindo nesse momento. A gente depois passou a estudar, né? Lá na frente o cara vai começar a se aprofundar nas doutrinas bíblicas, vai ter os posicionamentos. A minha percepção, aquilo que eu entendo sobre o livre-arbítrio aconteceu no Éden. Porque eu dou base bíblica para isso. No Éden, o homem tinha livre-arbítrio. Uma vez caído com a questão do pecado, esse livre-arbítrio, ou seja, essa tomada de decisão, passou a ser influenciada pelo pecado. Então ele não está livre para tomar a decisão, uma vez que está sendo influenciado. Então, com essa influência do pecado, o homem se tornou escravo do pecado. É isso que Paulo vai dizer lá no livro de Coríntios, não. Vai dizer isso lá em Efésios, que vai dizer, outroramos, éramos, né, debaixo seguindo o percurso do príncipe das trevas, o qual tem um controle sobre nós nesse sentido. Uma vez que o homem é escravo do pecado, as suas decisões de ir, de chegar, de permanecer, de querer, elas estão totalmente influenciadas pelo pecado. Então não tem nada de liberdade aí. A liberdade só aconteceu quando o homem estava no Éden, porque não tinha influência do mal, o mal não estava dentro dele, estava fora, na pessoa de Satanás. Então, eu acredito que o livre-arbítrio, ele deixou a partir do momento em que o homem pecou. Quando ele pecou, Paulo vai dizer, lá em Romanos, que outrora nós éramos escravos do pecado. E o escravo não faz o que quer. E vai dizendo somente isso, mortos. O pecado nos mortificou. Então, o morto não consegue responder à graça. Ele não consegue responder à ação do Espírito Santo, ou seja, o convite de Cristo, porque ele está morto. Um defunto está lá morto no caixão, você pode esculhambar, pode dizer o que quiser com ele. Ele não vai responder, porque ele está morto. Então, o homem por si mesmo é incapaz de chegar até Deus se não tiver a ajuda do Espírito Santo, como o próprio Jesus disse, que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então tem que ter uma ação divina na sua vida para você responder à graça. Não você, por conta própria, dizer eu respondo por si mesmo. Uma vez que nós já estamos debaixo do pecado, como diz a Bíblia. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Faz todo sentido a palavra graça quando o senhor fala isso aí. Porque, quer dizer, o cosme, a partir do momento que você saiu da sua vida e disse assim, não, a partir de hoje eu quero servir a Cristo, já tem uma graça de Deus atuando ali. É isso que o senhor está falando. O Espírito Santo já está atuando. Sim. Se não fosse o Espírito Santo me chamar, o senhor estaria até hoje, talvez. Não. Porque o Espírito é assim, a ação do Espírito Santo na salvação é interessante. Ele vem, desce, dá vida para eu poder responder. Porque por conta própria, por mais que eu queira servir a Cristo com as minhas próprias forças, eu não vou conseguir servi-lo. Uma vez que a própria Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 2, que vai falar a respeito justamente dessa questão, que o homem natural, ou seja, o homem na sua concepção, sem a ajuda do Espírito Santo, ele não pode compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. É necessário haver uma ação do Espírito Santo para ele ter o discernimento, que é o entendimento do que significa perdão, do que significa ser pecador e do que significa ter um grande Salvador que faça essa obra na nossa vida. Essa perspectiva que você fala é uma doutrina que tem sido muito difundida no meio dos pentecostais, que traz a questão de que o homem, isso é uma doutrina muito antiga, né? Que aquela briga entre a turma falando entre os reformados e os pentecostais, que vão falar sobre essa questão, sobre a questão da salvação, da ação da salvação na vida da pessoa. Uns acreditam que o homem não foi morto totalmente, que existe alguma coisa boa dentro dele, e por isso ele pode resistir à graça de Deus. Outros acreditam, que são a teologia reformada, acredita que os homens não podem resistir à graça. A graça é irresistível. Quando ela chama você, você atende o convite da graça. É isso. Qual a diferença? Chamados e escolhidos. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Porque os eleitos são aqueles... É interessante isso aí, é um tema. Eu estava explicando uma vez a respeito sobre quem somos nós, e que eu acho muito massa a sacada do Evangelho, é que as pessoas fazem aquelas perguntas, né, que sempre questiona a questão dos crentes, por exemplo. Por que Deus não impediu de Adão de pecar? Por que Deus não foi lá e interviu? Por que Deus não fez alguma coisa? Nós temos que ter em mente, essa a grande percepção da doutrina, quando vamos entender o que é graça e o que é soberania. Você me pergunta uma pergunta de soberania. É Deus quem escolhe. Não somos nós que escolhemos Ele, mas Ele é quem nos escolhe. Apesar de que ter vários versículos abundantes que responsabilizam o homem por não escolher Deus. Porque essa pendência ou essa situação já existe por causa do pecado. Então, para entendermos melhor
a descomplicar essa questão, quando Deus fez Adão, ele não fez outro Deus. A Bíblia diz que os anjos são maiores do que os homens. Está escrito no Salmo 8. Um pouco menor do que os anjos o fizeste. Quem? O homem. Então, se o homem é menor do que o anjo, pecou, os anjos também, que é superior ao homem, também pecaram. E agora? O diabo é uma prova disso, e os anjos que seguem ele. Sim. Então, ambos tinham livre-arbítrio. Porém, eles não eram deuses. Você está entendendo? Eles não eram deuses. Então, mesmo assim, esse projeto da criação do homem ter feito aqui na Terra e essa intervenção de Deus, ela foi feita porque o maior projeto de Deus, observando acima de uma profundidade muito grande, é que Deus queria estar conosco de todo jeito. Acho interessante isso. Enquanto o diabo não existe salvação para ele, para o homem existe. Sim. Então o que é que Deus pensou? Eu estou fazendo criaturas, não estou fazendo outros deuses. Eles são perfeitos. Eles têm perfeição, mas eles estão suscetíveis a quebrar uma regra, como foi estabelecida por Deus, regras. O governo de Deus é estabelecido por regras. O diabo quebrou a regra de querer ser mais do que Deus, e o homem também quebra a regra a quebrar aquela aliança que foi feita lá no Éden. Então Deus, sabendo de tudo isso, porque tudo isso foi feito antes da fundação do mundo, como está em Apocalipse. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Significa dizer que se a salvação foi a primeira coisa que Deus pensou antes de criar a terra. Porque se o mundo foi criado depois, a salvação foi criada antes, e agora? Nem o diabo sabia que existia salvação, porque ele não havia sido criado. Nem o homem sabia que existia salvação, porque ele ainda não tinha sido criado, porque ele foi o sexto na lista. Então, a salvação foi um produto criado antes do mundo existir. Não existia nada. Existiam os três: Pai, Filho e Espírito Santo. E ali os três decidiram: nós vamos criar um homem e vamos salvar esse cara. Sem nem ainda o homem saber, nem o diabo saber. Quando Deus cria o mundo e estabelece o homem nele, já tinha o projeto, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, como está lá em Apocalipse. Como também existem pessoas que os seus nomes também estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Agora, está em Apocalipse capítulo 3 falando sobre isso. Antes da fundação do mundo, o nome daquelas pessoas não estariam escritos no livro da vida. Como também antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto para salvar os escolhidos. Então tudo isso foi feito, esse projeto, antes da fundação do mundo. Então qual é a grande sacada da questão da graça? É que Deus, mesmo sabendo, eles são criaturas. Eu não posso fazer um Deus para competir comigo. Até porque isso é contra a natureza divina. Deus tem um atributo chamado unicidade. Ele é único. Ele diz lá no livro de Números, se eu não estou enganado: ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Não tem outro fora de mim. Não existe outro, só tem eu. Então Deus não tem uma raça. Mas os homens têm. O que é que Deus queria? Eu vou criar um mundo perfeito, vou fazer depois novo céu, nova terra, eu vou deixar tudo certinho. Porém, eu quero uma galera que fique comigo, para viver comigo eternamente. E como é que faz isso? Através do Filho. Vim nessa terra como o último Adão, representando a humanidade em carne, mas como Deus veio encarnar-se, já era uma pessoa na eternidade, para cumprir aquele pacto que foi feito antes da fundação do mundo, que era salvar os pecadores. Então não significa dizer que a humanidade toda se perdeu. Significa dizer que Deus cumpriu com sua palavra, ao dizer a Adão: se você comer, você morre. Como também ele escolheu uns para ficar com ele. E como Deus não tem polícia, isso não seria um ato injusto da parte dele, porque todos estavam debaixo da maldição do pecado. Deus não estava obrigado a salvar o homem, como ele prometeu. Ele disse: se você comer, Adão, você vai morrer. Depois Deus vai lá e faz uma aliança com Adão, dizendo: da semente da mulher nascerá um que pisaria a cabeça da serpente. Então ele não estava obrigado a salvar, porque na primeira condição da aliança foi estabelecer um limite. Teu limite é isso aqui. Se você quebrar, você morre. E depois disso, Deus aí que promete: sim, eu vou salvar, porque já estava predito nos anais da eternidade que o Cordeiro tinha que ser morto antes da fundação do mundo. Então, assim como Deus disse: quem comer morre, e até hoje as pessoas estão morrendo, e essa morte ela tem 3 aspectos. Quando o homem pecou, naquele momento ele pecou, ele atribuiu 3 mortes sobre ele. A primeira morte, separação de Deus, porque a palavra morte quer dizer separação. A segunda morte, primeira, separação, morte espiritual. Segunda morte, morte física.
E a primeira e a segunda, se o pecador não se converte, vem aqui, a terceira, que é a morte eterna. Quando ele morre, a Bíblia diz, segue-se ao juízo. Então Jesus, no seu projeto de salvação, diante da sua graça maravilhosa, aprova escolher alguns para ser salvos. Mas não está obrigado a fazer. Uma vez que todos pecaram. Você basta ver isso lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando a Bíblia diz que Jesus disse... Só o senhor está falando, na verdade o senhor está afirmando que Jesus escolheu alguns para serem salvos. Não. Existe um plano de salvação. E somente os escolhidos, os eleitos, os que foram escolhidos, é que na verdade vão acatar essa ação do Espírito Santo. Ou seja, a graça de Cristo, ela é poderosa para salvar a todos. Porém, só tem efeito nos seus escolhidos. Como saber? Não há como saber quem é o escolhido. Não, eu não sei quem é. Por isso que a Bíblia manda pregar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda Cosmo? Muito criatura. forte. Então, aproveitando, apóstolo, Sim. sobre essa pergunta E é uma aqui, doutrina complexa saiu para entender, viu? Sim. Muito. Pegando esse gancho ainda aí, e aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor, e é uma coisa que eu sempre tenho me martelado sobre isso. A Bíblia em João 3,16 é muito Sim. conhecida, porque Deus amou muito da forma, Deus foi muito filho, para todo nele crê, não pereça, mas sim tem a vida eterna. Então a gente vê um amor incondicional, certo? Correto? Mas aí, o senhor contando a história do senhor, a experiência que o senhor teve, né? E eu também tive uma experiência, não foi igual a do senhor, mas foi parecida, foi dentro do avião, tava descendo e Certo. tal, e falou, ó, e eu era um cara perdidaço também, um cara do mundo mesmo, assim. Peão de rodeio, DJ Black. Não, tudo que você Fazer pensar, de tudo um pouco, rapaz. tudo que você pensar, cachaça. Dançarino do Tchan. Tá vendo? Não era o jacaré. Então, assim, O pequeno é... e dentro do avião, o avião descendo, aconteceu que eu vi a voz, ó, agora chego, que eu preciso, eu quero que você vá pra igreja, e aí eu pensei, é medo, né, que eu tinha dado avião só pra ir, tava voltando, né, e aí foi, e agora chega, aí eu falei, não, se for tal, manda alguém me convidar que eu vou, primeira pessoa me convidar pra igreja eu vou, porque eu não sei pra igreja que eu vou, então só manda alguém me convidar, e assim aconteceu, certo, fechamos o parênteses aí, o que eu vejo, e se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir, eu sou seu servo, o que eu vejo é o seguinte, a grande maioria dos caras usados por Deus são pessoas que estavam no mundo, que tinham uma vida toda bagunçada Sim. e que parece que chega uma hora que ele fala, pá, Não dá mais, né? daqui pra frente... Paulo é uma referência, né? Sim. Aí e assim, não existe o mais nem o menos, mas parece que essas pessoas, parece que elas, sabe, são pessoas que são Ama predestinadas mais, para né? aquilo. Parece que ama mais a obra. É um negócio tremendo. Como a vida do senhor contou, que o senhor não veio de um berço evangélico, o senhor Não, veio... de jeito nenhum. Né? E aí, de repente, o senhor tem esse encontro. Eu também tive esse encontro, eu também era bagunçado, tive esse encontro. E a gente vê vários pregadores, várias pessoas de renome, pessoas que a gente vê pregando a palavra, que veio desse meio. Como é que o senhor vê e enxerga isso? É aquilo, né? Existem várias experiências na questão da salvação. Sim. Mas o efeito é o mesmo. Ou seja, teve pessoas que, por exemplo, se converteu. Eu tive uma ovelha interessante. Ela tinha um cãozinho, um cachorro. Ela gostava muito desse cachorro. E ela estava desesperada. E disse, Deus, eu vou levar um cachorro desse para um crente. Se o crente orar por esse cachorro sobreviveu, eu entrego minha vida para ti. Ó. E foi isso que aconteceu. Então, às vezes, as experiências elas são diferenciadas. Mas o foco é o mesmo. Qual foi? Afunilou-se em quê? Na salvação. Sim. Terminou com a obra de Deus sendo feita. Mesmo se atraída, como no caso, um avião, no seu caso, eu na moto, a mulher estava com um cachorro e outros Sim. que estavam passando numa praça, eu vi uma mensagem aqui que tocou o coração dele. É a ação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a graça ela não é um uniforme, ela é multiforme. Ela tem várias maneiras de te acolher, Sim. de chegar até você. Sim. Porque Deus não está preso somente a uma coisa, é multi. Tem várias formas de você. Tem outros que vão ter que ir para um leito, por exemplo, para ter um encontro com Deus. Tem outros que de repente, do nada, acordou e disse, rapaz, eu pegou um folheto daquele, leu, rapaz, esse negócio é certo mesmo, rapaz, é isso que eu quero para mim. E já sai destinado a fazer tal coisa. É isso mesmo. Então, existem várias maneiras, várias formas de Deus abranger a sua graça manifestada sobre nossas vidas. E voltando àquele assunto novamente, e a gente percebe isso no decorrer da humanidade, que o convite, lá como falei, Marcos 16,15, ide por todo o mundo. Vê que coisa interessante, ninguém nunca parou para pensar nesse versículo.
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, vírgula, e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está, não vai ser. Você está entendendo? Não existe duas opções para o pecador hoje aqui. Eu vou ser condenado ou vou ser salvo. Não, meu, você já está condenado. Você só tem uma opção, ser salvo. Sair dessa situação. Pronto, acabou. Porque o Marcos está dizendo, já está condenado. Não serei, já estou. E só tem um jeito de eu aniquilar essa sentença da minha vida. Qual é? Cristo. Eu quero dar uma pausa nisso, mas, nossa, é muito empolgante esse assunto. Existe uma passagem que é a de Paulo, na prisão, Sim. quando ele encontra o soldado lá, que ele fala, ele fica de joelho com a espada para se matar, porque os presos tinham fugido, e ele fala assim, não faz nenhum mal a ti, porque foi Deus que fez isso, e ele fala assim, o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo lança uma palavra sobre a vida daquele homem que me traz muita dúvida. Quando Paulo diz para ele simplesmente assim, crede no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. No contexto histórico e teológico e espiritual, o que Paulo quis falar para aquele homem? Você sabe que Cristo em nenhum momento falou dessa forma. Uhum. Se você houver essa fala nesse texto especificamente, então entende-se na interpretação bíblica que Paulo estava profetizando de que não somente ele, como a casa dele seria convertida, que não se torna regra e dizer que todos naquela casa vão se converter. Simplesmente porque o patriarca estava porque alguém foi e disse aquilo. Uhum. Tá entendendo? E interessante que isso acontecia muito no Novo Testamento. Por exemplo, quando Pedro foi na casa de Cornélio, disse creu ele e toda a sua casa. Certo? Então, era muito comum naqueles dias a mensagem do evangelho, quando o patriarca se convertia, geralmente englobava todos ali naquela casa, uma vez que o Espírito Santo fazia uma ação completa. E é preciso entender culturalmente o contexto cultural que existe ali, né? Nem sempre isso vai acontecer. Tem pessoas aí, por exemplo, na minha casa, meu pai, se ele se converteu, não sei, morreu num ataque fulminante, não sei se na hora ele se converteu. Minha mãe se converteu, minhas duas irmãs se converteram. Enfim, na minha casa lá todo mundo é crente, com exceção do meu pai. Não sei também se ele se converteu na hora do ataque fulminante. Mas eu não posso trazer esse texto e dizer assim, isso é uma regra, tem que ser desse jeito. Não. Aquilo pode acontecer com a vida de um cristão hoje? Pode. Uhum. De alguém se converter naquela casa e de repente a família toda se converter. Até porque a finalidade do evangelho é a conversão das almas. Uhum. Essa é a finalidade de Cristo. Os meninos têm muitas perguntas para fazer, mas eu queria dar uma pausa nessa questão teológica para a gente ir para a nossa região. O senhor fala muito, da outra vez, o senhor falou sobre Nordeste, sobre o Nordeste, que já é muito grande, sobre o sertão nordestino, onde o senhor foi forjado o seu cristianismo e a sua fé. Eu queria que o senhor falasse sobre igreja no sertão nordestino. O sertão nordestino hoje, existe algumas ONGs que fazem estudos sobre isso e dizem abertamente que nós estamos vivendo dentro de uma África no Brasil. Certo. Quando se fala em sertão nordestino, Ivan sabe muito bem, porque ele também é nordestino e conhece também o Cariri, o sertão. Nós estamos falando da zona rural, propriamente dita, que são as áreas que são mais escassas com relação a igrejas naquele local. Então nós temos cidades, por exemplo, vamos lá para Pernambuco, a porta do sertão é a Serra Talhada. Uhum. Ali. Aí tem Serra Talhada, aí vai ter outras cidades ali, Sertão Alto, Pajeú, né? Tem o sertão do Pajeú e o sertão do Moxotó. Um faz divisa com a Bahia, outro faz divisa com a Paraíba. Então, nessas zonas rurais, há uma escassez muito grande da questão da igreja brasileira adentrar para conseguir salvar esse nordestino. E pasmem vocês, e foi feito um censo, 15 milhões de pessoas habitam nesses sertões. Eu não estou falando nas cidades, estou falando na zona rural. Só abrindo uma aspas, quando o senhor fala das igrejas, o senhor refere-se também a ações da igreja católica e protestante? O catolicismo está mais próximo ali, né, naquelas regiões. Mas o padre ainda, porque eu vi até o Papa Francisco na sua entrevista no Brasil, ele falou que um dos motivos da igreja católica ter perdido muitos fiéis é porque antigamente o padre ia até de bicicleta no interior lá visitar aquela senhorinha lá. Hoje o padre não sai mais da cidade. É muito poucas vezes que ele vai no sítio, na fazenda, visitar. E no sertão, ainda é mais raro ainda. Inclusive aconteceu um fato inusitado no sertão do Ceará. Nós estávamos ali próximo a Santa Quitéria, Sobral, ali no sertão do Ceará propriamente dito.
É onde há uma escassez muito grande de igreja. Nós estávamos ali fazendo uma incursão, né, uma missão ali de pregar evangelho, tal, nas férias. E a comunidade dali, que são muitas comunidades que são formadas no sertão. Né? Aquelas pessoas receberam um título do INCRA, de uma propriedade, aí forma ali como se fosse... Aquela né? vilazinha de 6, 8 casas. Isso, fica ali e tal. Então o que eles fizeram antes de nós? Eles convocaram o padre, o pároco, né, daquela região, para poder fazer casamento, batizado, né? Ele vinha fazer tudo isso de uma vez. Então ele tinha que passar basicamente uma semana naquele local. Então aquela comunidade fez bingo, né? Faz bingo, é engraçado, né? É. Faz bingo de bode. Faz a rifa. Faz rifa, né? De uma Faz mão. um leilão. Faz tudo. Leilão da O cara galinha. faz tudo. Então o pároco daquela cidade cobrou uma certa quantia para fazer esse serviço. Digamos que a quantia, isso é somente uma questão, digamos assim, uma questão, só para a gente ter um em mente. Digamos que tinha que atingir R$1.000, por exemplo. Certo. Eles não atingiram os R$1.000. Digamos que eles chegaram com 950, 920. E quando foram chegar para o pároco dizer, vai, ele disse, eu não vou não, eu só vou por tanto. Aí aquele pessoal voltou muito indignado, né? Vai ver. Voltou indignado e a gente, foi justamente nesse momento que a gente chegou naquela comunidade e a gente orou e pregou o evangelho, e se convertia muitas pessoas mesmo. Muitas pessoas se converteram, ao ponto de a gente deixar uma igreja lá. Se convertia 20 ali, 20 acolá, 15 num canto, 25 noutra. Então juntou-se uma igreja ali, começou a formar. E depois eles vendo nossas ações, né? E vemos ali que a gente fez algumas campanhas com alguns colegas, algumas igrejas parceiras, inclusive uma pessoa que era muito responsável, que estava à frente, era uma pessoa muito aguerrida e que conseguiu fazer muitas coisas. Nós conseguimos ali parcerias em fazer um monte de coisa, cavar poço artesiano, naquelas comunidades que não tinha água. Aí, pasmem vocês, quando a gente voltou da outra vez, nós encontramos com o chefe político, né? Um chefe religioso também, que tinha um diácono lá e tal. Inclusive, ele se converteu com eu pregando a palavra de Deus. Ele disse, eu quero esse negócio pra mim. Ele disse. Ele era como se fosse um diácono, é como se fosse um representante, era teólogo da Igreja Católica. E ele já estava, sabe, com essas coisas saturadas. Aí ele disse que juntou a comunidade, o pessoal juntou e mandou uma carta pro padre, dizendo, não pise mais nem aqui, nunca mais na vida. Porque os crentes, quando vêm para cá, não cobra nada, não pede dinheiro, não faz nada disso e ainda nos ajuda ainda. Não venha mais para cá, não. E ali se estabeleceu uma igreja naquelas comunidades para abençoar a vida daquelas pessoas. E baseado nisso e na sua experiência que o senhor tem, o senhor ainda vai no sertão, que eu sei que o senhor ainda vai lá, o senhor tem um projeto, né, de levar as pessoas para lá para conhecer como que é a missão no sertão nordestino, porque tem muitos missionários no Brasil que falam que eu tenho vontade de ir para a África, faça uma missão para eu ir para a África. E nós temos uma janela 1040 aqui no Brasil. Tem sim, 15 milhões de habitantes na zona rural do sertão nordestino. Então tem muitas missões, como o pastor Juliano Sun, eu estava no Piauí, né, o pastor do Livres para Adorar, né, agora está na Igreja Livres, lá em São Paulo, com um projeto muito bom lá em Teresina, e fazendo uma obra muito poderosa no sertão do Piauí. Inclusive, me encontrei com ele lá. Como que é essa experiência de você levar a palavra para você chegar com palavra de salvação para quem tem sede e para quem tem fome? Veja, eu vou contar a história de uma senhora de 84 anos de idade. Essa me chamou a 84? atenção. Me chamou a atenção. Nós chegamos num vilarejo, nós andamos aproximadamente aí uns 10 quilômetros a pé, porque o carro deixava os missionários que estavam querendo ter uma experiência, né? Aquelas pessoas que estão sendo preparadas para missões, deixava lá e os monitores. Eu tinha que ir também junto, acompanhando. E de repente chegamos numa casa de uma senhora. Cara, não tinha onde botar um dedo, assim. A parede era só quadro, de todo tipo de santo que você pensasse. Nossa. Então a gente ensina aos alunos, quando chega naquele lugar, não tocar nessas teclas. Sim. Não falar sobre isso, falar só graça. Falar do amor de Jesus Cristo, falar da graça e da salvação. Caso ela pergunte alguma questão, a gente vai com educação e confronta pela palavra, que é um povo, a maioria, analfabeto. Sim. E aí a gente deixou aquelas pessoas ali, os iniciantes ali, falar um pouco do plano da salvação. E a gente percebeu que essa senhora estava começando a lacrimejar os olhos. Principalmente no momento que falou que Cristo pagou um preço que não precisa mais pagar mais nada aqui. Aí foi onde ela fez uma pergunta. Quer dizer que eu não preciso mais subir escada de joelho, eu não preciso acender vela, eu não preciso fazer isso. Quer dizer, parecia que isso era uma carga muito pesada sobre a vida daquela mulher. Precisa não, senhora.
Jesus já carregou uma cruz muito pesada por mim e por você. Ela disse, quer dizer que é isso? É só isso que eu tenho que fazer? É crer em Jesus? Sim. Ela chorando disse, eu creio em Jesus. E eu fiquei muito feliz porque eu sabia, uma pessoa com 84 anos já está na antessala da morte. Em saber que aquela vida não foi tragada, e sim, ela foi resgatada por Deus. E outra, pasmem vocês. Chegando na casa de uma pessoa, você sabe quem é Jesus? Ele mora por aqui não. Não sabia quem era Jesus. Eu disse, não, estão brincadeira comigo. Estão tirando com a minha cara. Então são experiências assim grotescas. São experiências que chocam a sua vida. Porque aquelas pessoas que estão lá naquele ambiente não estão nesse conforto que a gente está hoje aqui da modernidade, do celular que pega em todo lugar. O celular a gente não pegava lá, cara. Pois é, ué. Não pegava. As pessoas não aceitam quando a gente fala que no sertão do Piauí, mulheres se prostituem por R$2. Sim. Foi o que mais encontramos lá na Pra não beira morrer das de fome. pistas. Meu Deus. Na beira das pistas, Pelo século as XXI, crianças, acontece né? Se prostituindo nas beiras da pista para adquirir comida, para tentar comer. Uma vez eu estava lá em Picos, no Piauí, e a gente foi uma visita ao quartel da Polícia Militar, porque a nossa obra, quando é feita com seriedade. A gente informa as autoridades locais das nossas intenções e queremos o suporte também, porque é difícil. A gente vai encontrar muita coisa bizarra mesmo acontecendo naquela região. Eu estava lá embrenhei num lugarejo lá no Piauí, que eu não me lembro mais nem o nome desse lugar, mas eu me lembro muito bem da casa que eu visitei. A gente levou um morador local, porque ele não abre a porta se for você, somente se tiver um nativo. Chegamos ali e o pai estava entregando uma filha. Era a comunidade quilombola que fala? Estava entregando uma filha para morar com outra pessoa porque ele não podia mais sustentar a menina. Ainda tinha 15 anos de idade. A gente chegou naquela casa, se você visse o que estava acontecendo ali, eles estavam comendo, Ivan. Você sabe muito bem que o nordestino ele tem as sementes que ele vai plantar. Ele estava comendo as sementes. Eu vi numa panela lá feijão e milho, tudo cozinhado junto. Que a Embrapa dá para eles só plantar. Você sabe que aquilo é tão duro no mundo, se botar numa espingarda dar um tiro, não mata. E Tão duro que é. E vem com veneno, né? Vem com agrotóxico. Eles estavam comendo aquela comida. Que isso? Aí nós chegamos de imediato, já acolhemos aquela família, não vai assim. A gente foi e fez, trouxe roupa, trouxe feira e fez um bocado de coisa. Outra coisa interessante foi na Serra do Inácio, na divisa com Pernambuco e Piauí. Nós subimos uma serra lá. Eu disse, meu Deus, como é que o cara faz uma comunidade num canto desse? Andamos uns 50 quilômetros de estrada de terra, andamos aí uns 10 aí para subir aquela serra, fica na Chapada do Araripe, fica mesmo no platô da Chapada do Araripe. Quando eu cheguei na casa de uma senhora, ela estava, a casa quase, era uma casa de taipa com portas escoradas, ela estava tomando conta dos netos. E quando a gente foi falar de Cristo ali, a coisa toda, esse povo é um povo muito humilde, mas é um povo muito acolhedor. Entre meu filho na minha casa, a casa com piso de barro, eu percebi que no chão da casa estava um buraco. Eu perguntei, que é esse buraco aqui? Isso é não, meu filho. Aqui faz muito frio de noite. Eu pego as crianças e enterro elas aqui. Fica só com o pescocinho de fora. Que isso? Por causa do frio. Meu Deus. Então a gente encontra muito isso lá. O problema da igreja é ir para esses lugares, que é uma questão que a gente visa muito. Eu disse até assim, Senhor, não me deixe só ir, só para ter uma experiência. Me ajude de uma forma ou de outra para que eu possa perenizar essas ações. Porque é diferentemente aqui que o povo está na bagaceira propriamente dita, né? Na modernidade, nas festas da vida, você fala do convite a Cristo, para eles é loucura. Mas para aquele povo que está vivendo numa escravidão, numa servidão muito grande, numa fome, numa seca, falar da água da vida, Meu Deus. alimenta muito mais do que a água. Porque ela abre espaço. Então isso foi feito lá. Na época eu me lembro que eu fui colocar um caminhão d'água lá, o cara cobrou R$2.000 para botar um caminhão-pipa. Dizendo ele, justificando, não era nem pela água. É que a serra é tão íngreme que se ele errasse uma marcha ou correr desse tipo, estaria arriscando até a sua própria vida. Ou quebrar o caminhão e gastar muito mais dinheiro do que isso.
porque a terra lá em cima não é favorável para construir açude. A gente tentou ver poço, não teve jeito, nem poço, nem açude, não tem jeito. Mas o senhor alega também, eu tenho até um vídeo do Juliano Som, Sim. que é o Abrigo Livre Ser, que ele fala sobre isso. O missionário que tá lá, ele fala assim, para as igrejas não é rentável Não. montar uma igreja aqui. Não, porque só vai ter gasto, né? Não tem oferta, não tem... Não tem oferta. Pelo contrário, vai ser nós ofertando a eles. Certo? E sobre isso eu tenho uma visão ainda mais profunda sobre essa questão da evangelização nessas áreas que são desérticas, que não tem muito recurso. É justamente chegarmos não somente com o evangelho, mas chegarmos também com apoio técnico. Agrário, por exemplo, um engenheiro, um apoio de um médico veterinário, né? Um agrônomo, para podermos fazer uma plantação, para que nós possamos viver e ter dignidade na alimentação e na criação dos animais. Inclusive tem um rapaz lá que tem uma ONG que está sendo muito bem assistido e está fazendo muito progresso lá em Betânia do Piauí, que é o missionário Zé da Água. Ele está conseguindo fazer isso, fez uma cooperativa e na casa das pessoas lá começou a plantar uma horta, e essas hortas são vendidas e o dinheiro é repartido naquela cooperativa. Inclusive, empresas como Atacadão e outras dão muito suporte a ele nesse sentido. Há uma dificuldade, só de falar aí, você imagina a dificuldade de achar um missionário que quer sair daqui do Goiás, Isso. ir lá pro Alto Sertão Nordestino, um lugar que talvez ele vai ter uma motinha lá para ir na cidade, que fica a 100 quilômetros, fica 100 quilômetros, se tiver, e o cara falar, e quanto que eu vou ganhar? Sua comida. Pois é. E às vezes não vai chegar. Às vezes você vai ter que se virar lá. Agora abre pro missionário, não tô falando todos, não. É só uma. Missionário em Londres, muita gente quer ser, né? Isso, eu ia falar agora. É mais Na África fácil, do Sul. Não, na África do Sul, vamos lá. Na África Aham. do Sul, que também é um negócio lá. Mas é fora do Brasil, Missionário internacional. Assim, eu falo assim, cara, a gente tem que começar a olhar isso aí. Nós estamos em pleno século XXI, né? Onde a gente acredita que evoluiu muita coisa evoluiu. Porém, cara, o nosso povo brasileiro, falando como brasileiro que sou, principalmente o nosso Norte e Nordeste precisa muito de atenção. Muito de atenção. Eu parabenizo o profeta aqui, sabe? Parabenizo pelo trabalho que o senhor tem feito. Eu acho que não seria diferente de onde o senhor veio, porque o senhor veio realmente, o senhor conhece, o senhor viveu na pele, né? a realidade lá é totalmente diferente. E eu acho, e eu achar para ser diferente, mas eu acho que alguns pastores aí que quer formar obreiros, tinha que pegar esses obreiros, levar lá nesse lugar e falar aqui, ó. Mas é um dos projetos do Pastor Edson. Isso aqui, aí, parabéns Do pelo apóstolo projeto. Isso aqui é evangelizar. Ensinar o que é vida, isso né? aqui, isso aqui você tem que ver isso aqui. Ir atrás de empresário é fácil. Ir atrás de empresário Não é? O problema das igrejas, do modo geral, falo todas elas, né, incluindo a minha também, no meio, que eu não sou perfeito, é que o repertório da igreja, que deveria ser a obra missionária, a missão é tratada com muito, digamos assim, com muito sem valor, muito desprezo nas igrejas. Por exemplo, na nossa igreja lá, nós não temos um caixa missionário. Nós temos o caixa que é da igreja que vai servir para a evangelização, seja qual for. As igrejas não têm, quando traz um missionário, ele é tido como se fosse... Eu nunca deixei nenhum missionário chegar na minha igreja e ser tratado com desonra, como coitadinho. Você aqui vai contar a história, vai dizer que está sofrendo, está morrendo. Você vai contar isso aqui não. Você vai contar as maravilhas que Deus está fazendo com você lá, porque você é o cara que Deus confia lá, naquele lugar. Você é o agente de Deus naquele lugar. E é propriedade, o senhor viveu isso, né? Sim. Então, muitas vezes o missionário é visto com desdém, com desprezo. Sim. Já eu observo o missionário como... ele é a infantaria do exército de Deus. Porque nem todo mundo tem coragem de estar naquela linha de frente. Então era o cara para ser mais o quê? Mais capacitado no sentido de chegar junto dele, de equipá-lo, de dar dignidade para ele. Isso não acontece. O Juliano Som conta uma história que aconteceu com ele, né? Que ele fala que é uma das maiores experiências, que foi quando ele chegou, a primeira vez que ele foi, ele não é o criador, ele foi participar dessa missão no Piauí, e lá ele chegou numa casa e falou pra mulher, olha, Jesus te ama. E ela falou, tá bom. E aí ele voltou impactado com aquilo naquela região, foi pra São Paulo, fez shows, arrecadou dinheiro, voltou lá e cavou, acho que foi 6 poços. Da primeira vez que ele foi, já cavou 6 poços. E na inauguração de um dos poços, essa mulher veio de encontro a ele chorando e falou, agora eu sei que Jesus me ama, porque ele mandou você na minha vida.
Você é a providência de Deus na minha vida. Como pregar que Jesus ama alguém enquanto essa pessoa está passando sede, apóstolo? É complicado, né? Porque não é ter um evangelho assistencialista, quase que eu não falo. Não é esse evangelho. Mas a igreja tem que chegar com uma série de ações ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu estive no Piauí, nós fizemos aniversário de pessoas. Pronto, a criança, aquela me chocou demais. Eu comprei, passou nesse atacadão da vida, compramos biscoito e tal, aquela coisa toda. Biscoito recheado, aquele negócio todo, aqueles jojubazinho, aquelas gominhas, aqueles amendoim colorido. Vamos levar e vamos fazer algo tremendo naquele local. Quando eu cheguei para as crianças lá para fazer essa entrega, ela não sabia o que era aquilo. Nunca tinha comido um biscoito recheado na vida. Olha aí. Que ela pegou e falou, como que come, Foi. né? O senhor falou já. Assim, como é que come isso aqui? Pô, olha aqui. Gente, a gente Simples, tem o né? Luva de Pedreiro, que muita gente, o vídeo dele viralizou. Foi. Primeira vez ele Comendo no hambúrguer, McDonald's, ele falou, cara, eu nunca vi E isso. o milkshake? Que ele É, nunca comeu. ele não sabia também. O que é isso, cara? Eu nunca comi isso, eu nunca vi Eu isso. conheço a cidade dele lá no sertão da Bahia, Quinjinque. Eu conheço aquela cidade, já fiz feira lá. Meu avô Não tem nem asfalto, morava. né, pastor? Não, é estrada de terra. Na época, eu morei um tempo. Quinjinque? É Quinjinque. Fica no sertão da Bahia, o Alto Sertão mesmo. O Alto Sertão. É. É aquele que passou o tempo na Record, né? Que aparecia na Record. Justamente. Meu avô ali habitava na cidade de Ribeira do Pombal, fica perto da Jeremoabo, é Paulo Afonso, Jeremoabo, Ribeira do Pombal. Aí vem Tucano, Euclides da Cunha, Quinjinque. Né? Uma cidade do Alto Sertão, lá perto do Raso da Catarina mesmo. Um lampião assombrou aquela área ali. Então eu conheço a cidade dele. Que isso. E a gente, assim, eu olhando para aquelas crianças, e meu Deus, essa pessoa vai morrer, nunca vai saber o que é um milkshake, nunca vai saber o que é um McDonald's, nunca vai saber o que é um biscoito recheado. Pois é, coisa simples, né? Pois é. Pra nós aqui E pra ele. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou deixar ela para depois você responder. Até hoje, tem gente ainda que não conhece isso ainda, mas espera só um pouquinho que a gente agora vai agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores. Você vai tomando uma água aí, que agora é o reclame do Plim Plim. Olha, a gente quer agradecer muito bem. Você que quer aparecer aqui com a gente também, tá bom? É só entrar em contato nas redes sociais, qualquer lugar que você entrar. Opa, manda aí. Eu quero participar, patrocinar vocês aí, eu quero aparecer na TV, eu quero que vocês falem meu nome aí nos podcast. A gente vai estar com certeza com o maior prazer do mundo, né, Ivan? Com certeza. E Maninho, vamos estar anunciando vocês aqui. Eu quero começar agradecendo aí a toda a galera que segue a gente nas redes sociais aí, né? Quem já tá inscrito, né? Quem não tá, inscreve aí, gente. Se inscreve, gente. Se todo mundo que viu os vídeos se tivesse amor inscrito, de nós já tava com Deus. mais de 10 mil inscritos, né, Ivan? Mais, rapaz. Muito mais, né? Então, assim, olha, se inscreve aí, não custa nada. É só você chegar lá, se inscrever. De Pronto, grátis. se inscreveu de graça, se inscreve aí, ajuda a gente, tá bom? Agradecer a galera do Grupo ABC supermercado completo, com açougue, com panificadora, o ambiente lá dentro Rapaz, é todo lá é climatizado. Entrega em cara. domicílio, atendimento, cartão. Forma de estacionamento pagamento, próprio, tem estacionamento estacionamento. próprio, Itarumã e Caçu. E Preve São Simão. Breve São Simão. São Simão também. Então, agradecer também a galera da Credifácil. Credifácil. Olha, você que pode ter um dinheiro parado aí, né? Você que trabalhou de carteira assinada ou trabalha e quer sacar o FGTS, entre em contato no telefone Essa é a hora, 64 hein? 99979 Aposentados do 4639. Lula já tem um crédito crédito pré-aprovado. 17 mil, parece. Né? Que 17 é mil reais já, né? E também você quer financiar seu carro também. Olha Vai aí, lá ó. também que eles Olha aí, ó. fazem o financiamento também agora também. Breve Credifácil. Cachoeira Alta. Opa. A Coplan, falar em Cachoeira Alta, pronto aí. Olha Mas aí, ó. aí o Coplan, né? Carvalho, esse é diferencial. Você Esse- tem uma propriedade, quer fazer avaliação, problema da justiça ali, não, eu quero reavaliar a minha propriedade, passou uma rede elétrica lá dentro e eu acho que eles colocaram baixo. O Ismael vai lá com drone, faz foto, laudo completo e a sua propriedade vai ser mais bem avaliada. Parabéns, grande Hipermercado Nova Geração, né? Falou, tá Tá falado, falado. é a marca. 34 99996 1957 em Chaveslândia, Minas Gerais. Atendimento nota 1000, Ó, né? manda um Rapaz. WhatsApp pra ele, né, Maninho? Já fala com Pergunta ele assim, ó, direto. quanto que é a caixa de cerveja Skol aí? Ele vai dar um preço pra você. E ele falou, tá falado. Você pode pegar o carrinho e ir lá buscar. Você já fala direto com o dono Porque esse vai estar o telefone aí, WhatsApp, ele vai rapaz. falar, não, rapaz, você falou comigo. Aqui, O homem que manda, falou- viu, rapaz? Aqui quem manda é eu. E falou, tá falado. Meu Deus. Falou, tá falado. E olha, mais uma vez, agora Mas só já pra foi buscar deixar. comida. Meu Graças amigo, eu a vou Deus. falar, não tem Ainda mais bem- podcast se o Magdiel não tiver com a gente Rapaz, aqui, não. Magdiel, Rapaz, ele é o família. cara Que que é trouxe isso, rapaz? água. Botou água com gás com pra gás nós. pra nós. Energética, Receba! receba! Aqui é o melhor do mundo, pastor Magdiel. Vamos descansar agora, pai. Não, quero energético. Contigo e não abro, viu? Não.
Meu Por que Deus você do trouxe céu. energético só pro maninho? Ele que tinha pedido, que parece que era ele que gostava. Aqui, ó, receba, pai. Vai É o melhor do mundo, pode descansar, Magdiel. Foi tudo aqui, cara. Nossa, Ó, Meganet Fibra, internet mais rápida que eu já vi, viu? O cara Magdiel. liga pra aumentar. venha sempre. Márcio Freitas Fotografia. Ô, Marção, viu, Ô, o rapaz? Márcio Freitas, rapaz, fez umas fotos minhas. Hoje uma pessoa tava comigo e falou assim, ô, onde é que eu faço umas fotos igual aquela sua? Que eu tenho uma empresa, eu quero aparecer legal, igual você. Eu falo, é muito mais do que simplesmente tirar foto. É preciso um profissional adequado. Márcio Freitas Fotografias, um cara completíssimo. E DH Designer. Isso, Olha, meu se amigo você Diegão. tem uma empresa aí, você ainda não tem a sua logomarca, quer criar uma arte para suas redes sociais, quer fazer um banner de divulgação, quer fazer uma foto sua bonita, você tem uma foto bonita, mas não consegue colocar um texto ali, fala com DH, que o Diego aí vai resolver pra resolve você. o Em problema, pleno viu? século XXI, tem gente que ainda tá patinando na internet, que hoje a internet é um negócio, um meio de comunicação aí, né? Tá patinando porque não tem alguém pra fazer essa divulgação, fazer essa arte, né? Pra tá divulgando. Então fala com o nosso amigo Diegão. Gente boa, Diegão, um abraço, senti sua falta aqui é hoje. 98427 8729. Pronto. E o Diego é um cara, eu trabalho. Ele faz Diego trabalha vídeo também, né, O Diego cara? É faz vídeo videomaker. também. Ele vai lá, filma, faz as imagens. Fala com o Diego aí que ele vai fazer E ele trabalho imita o completo. Lombardi também. É. Vamos lá então, olha. Voltando pra entrevista agora, é o seguinte. Para com esse barulhinho de papel aí, meu amigo. O que é isso aí? Meu Deus do céu. Como chama aquele negócio? ASMR. Eu tenho Para de fazer muitas ASMR. perguntas pra fazer pro senhor. Vou deixar você perguntar agora. É, desliga o microfone do Ivan um pouquinho. Eu tenho muita. E ligo do Maninho, que o Maninho até agora Meu falou de também boa. nada. Não, tô comendo. Deixa o meu aqui. Mas olha, Vou perguntar. ó. Eu tenho várias perguntas, e como o Ivan falou, quando eu vi a entrevista de vocês no episódio 8, né? Eu falei pro Ivan, tem que trazer esse cara. Porque assim, eu tenho a minha opinião, só que eu sou muito aberto. E eu já desde cara falo, eu posso estar errado. Tem várias perguntas, mas se me responder 2 perguntas aqui, eu já fico satisfeito. Se der tempo. Já estamos com 1 hora já aí, 1 hora já, cara. Passa voando, cara. 1 hora já de. Mas vamos lá. Primeira. E o senhor falou muito sobre isso aqui. A Bíblia, ela nos ensina e ela nos deixa assim um certo sinal, e se eu estiver errado, me corrija, que não é só eu estar dentro de uma igreja, não é só eu frequentar o culto de terça, sexta e domingo, não é só eu pregar a palavra, não é só eu expulsar o demônio, não é só eu levantar o aleijado para ali da cadeira, que isso vai me dar salvação. Pois tem uma parte da Bíblia que fala, Senhor, eu expulsei demônio em seu nome. Mateus 7, 22 e 23. Isso, né? E aí, o senhor já quase que me respondeu essa pergunta. Porque a salvação não está em você só ir para a igreja. Tem muita gente que tem isso até hoje na cabeça. Que a salvação, ela vem até mim só de eu ir para a igreja. Não, se eu estiver indo para a igreja, eu já estou garantido, né? E não é bem assim. Eu penso assim, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre isso. Nós estamos vivendo uma época, tendo uma visão geral agora da coisa, onde as pessoas estão muito decepcionadas com a questão da igreja, Sim. propriamente dita, né? Religião. Existe a questão da religiosidade, existe a questão da vida orgânica da igreja, que toda igreja tem sua cultura, coisa desse tipo. A salvação, ela é muito maior do que isto, com certeza. É tanto que você acabou de citar. Haverá um grupo de pessoas que vão chegar dentro do Senhor e vai dizer, no teu nome nós expulsamos demônio e fizemos isso, ou fizemos aquilo e tal. Ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Significa dizer que as pessoas esquecem que o grande, digamos assim, o grande foco da salvação é te transformar numa nova criatura. Esse é o foco principal. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a partir do momento, porque essa questão de ir à igreja, expulsar demônio, o que tem que anteceder na sua vida é a experiência da salvação. Porque joio e trigo estão dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo espaço, convivendo dentro da mesma coisa. O joio e o trigo estão lendo a Bíblia, estão pregando a Bíblia, estão evangelizando, estão fazendo missões, enfim. Ambos estão juntos. Qual a diferença disso aí? O caráter. É o caráter que é necessário. Então, não é porque as pessoas estão hoje, por exemplo, ovacionando que uma cultura cristã é o mesmo que ser cristão. Não. Nós temos que ter em mente que nós temos que fazer a diferença no ambiente onde vamos viver. Que temos que é um culto para aprender a palavra de Deus, sim. Para isso tem um culto do ensino. Que temos que é um culto para adorar, sim.
Vamos lá adorar, porque a adoração ela tem a ver Sim. não com o instrumento sendo tocado, não com o louvor sendo bonito. Isso. Tem a ver com a verdade que você carrega. Porque adoração tem a ver com perfeição, tem a ver com ser verdadeiro. E ser verdadeiro é uma pessoa considerar-se pecadora. Ser verdadeiro é a pessoa considerar-se que tem falhas, que não é perfeito. E que está dentro de uma igreja onde tem pessoas também imperfeitas, mas que foi o meio pelo qual Deus reuniu todos no mesmo lugar para que a intervenção do Espírito Santo chegue a todos. Claro, a quem der lugar. Sim. E a quem querer e desejar essa transformação dia a dia. Porque a Bíblia manda, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como está lá em Romanos, Paulo fazendo um apelo, uma súplica à igreja de Roma, dizendo, irmão, eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês coloquem os seus corpos como sacrifício vivo no altar de Deus. Eu quero que vocês não se conformem com este mundo. Eu quero que vocês se transformem, mas no entendimento, para que vocês sejam. Porque existe um grupo de pessoas que estão dizendo que para ser crente não tem que ir para a igreja. Tem sim. Porque igreja difere de templo. Eu sou um templo do Espírito Santo, onde o Espírito habita em mim. Igreja é onde tem 2, 3, 4, 5, 10, 20 reunidos. Sim. E Jesus também está lá no meio. Assim como está dentro de mim como templo, está também no meio da congregação dos amados irmãos. Então, está havendo uma confusão também nessa área também. Sim. Onde muitos estão dizendo, para ser igreja, não precisa ir para a igreja. Eu sou igreja. Não, você não é igreja, irmão. Você é templo. Você é templo. Onde você tem um relacionamento com Deus, só que você precisa desencadear esse relacionamento junto com seus irmãos. Porque se você disser que você é igreja, você está resumindo o corpo a uma célula. Porque o corpo de Cristo é a reunião de todas as igrejas que, na verdade, e aqueles salvos que vão se reunir e vão ter encontro com Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. E corpo tem que viver tudo junto. Até mesmo porque a Bíblia fala também que Sim. a gente tem que viver em comunhão, né? Desculpa. Com certeza. Em comunhão, e não tem como você viver em comunhão sozinho. É complicado, né? Como é que você vive em comunhão com o irmão sozinho? Eu não sei, o psicólogo aí às vezes tem como. Mas Só não tem comunhão Eu me consigo amo, mesmo. né? Não. É aquela música do Titãs, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Poxa vida. O psicológo aqui que vai É falar. muito Às vezes eu singular, falo aqui, é. não, não tem É não. muito Ele fala, individual, não, é? Tem sim. Às vezes eu falo, é verdade. Aí ele fala ali, não, psicologicamente tem sim, como o cara não se sentir bem com ele mesmo. Mas por que existe essa resistência assim das pessoas de não querer ir à igreja? Falar que eu não preciso ir na igreja. Por Mas quê? justamente porque a igreja se tornou, digamos assim, um repertório religioso. Não tem mais uma atração no sentido de haver uma modificação. As pessoas, quando entram na igreja, por exemplo, quando vão falar de temas como pecado, como caráter, elas se sentem ofendidas. Toda vez que eu vou iniciar uma mensagem, eu digo logo assim. Acho interessante, eu vou dizer. Gente, Jesus diz em Mateus 13 que o semeador veio semear. Eu vim aqui semear uma semente no seu coração. Então, se eu falar alguma coisa que você não gosta, não tenha isso como uma pedrada, tenha como uma semente. Segunda coisa eu digo, você não veio se defender na igreja, você veio receber. Se você vier se defender e dizer uma coisa que eu vou falar e você não vai gostar e você vai querer se defender na questão do pensamento, dizer, mas não é assim não, mas eu acho que não é assim não, então você está no lugar errado. Você vai entrar mudo, sair calado, vai entrar ruim, vai sair péssimo. Nada vai acontecer na sua vida porque você não deixa. Então, o grande problema das pessoas é que elas vão com a intenção não de serem ou de receber uma palavra, mas receber o que quer e não o que precisa. Ah, é verdade. É a mesma coisa, eu até falei para uma pessoa, que eu estava numa célula na nossa cidade lá, nas avenidas mais importantes de Rio Preto, que é a Abadiba City, e lá mora uma ovelha minha num prédio, e lá tem uma célula. E tem lá vários profissionais liberais. E eu falei uma coisa que eles não gostaram. A gente senta, eu sou psicólogo, eu vejo pela face, eu vejo o olhar, eu vejo todos os microgestos que, para uma pessoa comum, né, que não gosta, que não percebe, eu percebo. Você não vê o que eu tô fazendo. Né? Então, o que aconteceu? Aí eu falei, gente, me diga uma coisa, quando vocês vão ao médico, por exemplo, eu gosto de tomar refrigerante, eu gosto de comer picanha, eu gosto de pizza. Agora, eu sei que tudo isso é prejudicial, Sim. em exagero. Aí o médico vai chegar pra mim, Edson, a partir de hoje, você não vai comer mais picanha. Pronto. Não vai beber mais coisa. Eu vou ficar com raiva dele por causa disso. Eu disse, você fica com raiva do médico, porque ele está zelando pela sua vida. A mesma coisa é um pastor quando diz, não haja dessa forma. Ainda que seu desejo diga, mas eu quero viver. Mas ele está naquela, iluminado pelo Espírito Santo, para te dar uma semente que vai modificar a tua vida. Porque aquele mau hábito
Eu vou falar nisso, a questão do hábito é interessante. Por que a gente gosta do mau hábito e não do bom hábito? Eu acho que eu tenho uma resposta pra isso. Tudo que é mau hábito é bom. Por exemplo, eu tenho o hábito de comer sanduíche. Sanduíche é gostoso. Eu não tenho o hábito de comer alface. Eu não tô entendendo? Eu não tenho o hábito de comer cenoura. Eu queria ter o hábito de levantar quando eu vou pedalar. Eu nunca peguei minha bicicleta. Nossa, vou pedalar hoje. Que maravilha. Eu levanto assim, cara do céu. Até eu sair daqui de dentro de casa, eu pego meu kimono pra ir pro jiu-jitsu. Meu Deus, eu vou apanhar tanto hoje. Eu não queria ir, não. Isso é um hábito que eu queria ter e achar bom. Mas assim, aí o hábito, deitar. Nossa, eu amo ficar deitado. Assistir Netflix, um hábito bom. Meu amigo, isso é bacana. O cara fala assim, sai da sua zona de conforto. Eu tô procurando ela. Nem entrei. Rapaz, eu trabalho pra chegar nela. Então eu acho que é por isso que Olha, o problema do mau hábito é que ele... você tá certo, Ivan. O problema do mau hábito é que ele te recompensa na hora. Mas lá na frente você vai pagar um preço caro. A conta chega. O livro do Caio Carneiro fala assim, o maior inimigo do que você quer no futuro é aquilo que você quer agora. Planta agora. E a questão do bom hábito é que você paga o preço hoje, mas na frente tem um benefício. Exato. É aí que está a grande dificuldade da gente sair de certas zonas que a gente se ancorou, não é? Então, a perspectiva hoje, por isso que as igrejas estão tendo uma mutação na questão de atrair os seus fiéis. Estão com muita atração, não tem mais aquele culto de doutrina de palavra, as pessoas não se interessam mais por isso. Tem que haver uma campanha do tipo 12 dias. Sim. Tem que ter um calção, você que é aleijado, deficiente. Tem que ter algo que chama. Atenção. Quer dizer, o Cristo não é mais a atração da igreja. É o testemunho do cara que morreu, ressuscitou. Tá entendendo? É o missionário que está vindo lá de volta. O ex-defunto. E essas coisas que as próprias pessoas da igreja estão fazendo o seguinte, com que as pessoas queiram a benção e não o abençoador. Isso. Não é verdade? Desculpa, o que o pastor falou aqui, eu vi até uma faixa lá, colocaram a faixa na frente da igreja. Não perca, nesse domingo, grande missionário que morreu, pregará no nosso culto. Aí você falou aí. Mas esqueceu de colocar que ele ressuscitou. Como que é pegar? Eu falei, eu não vou ir não. Então assim, o que a gente vê muito hoje é isso. Eu participo da igreja e a gente nota isso. As pessoas querem muito a bênção e não o abençoador. As pessoas querem... tem um negócio também que eu gostaria que o senhor comentasse. Eu vou aproveitar. Hoje eu vou sugar o máximo. Outra coisa também, você quer ver a igreja lotar e falar assim, o cara tem os dons de profecia que fala, né? Isso. Cara, agora tá eu, né? Revela o primeiro dente, né? Revelação. O CPF. Ainda mais quando ele... fora, a casa do pastor fica cheia. Porque não, e eu não tô lá. dizendo que não seja um dom, não. Eu não tô indo contra o cara aqui. Porque tem pessoas que a gente acredita que Deus usa. Mas eu tô assim, eu fico indignado com que a pessoa se dispõe falando, eu vou lá porque ele revela. Não é pela palavra, não é por Cristo, não é por nada, é porque ele revela. Você entendeu? Então aí que vem bater de novo com o que eu digo. As pessoas querem a benção, mas não querem o abençoador, né? E isso tá fazendo com que muita gente dentro da igreja, e é uma coisa ruim de se dizer, mas é uma frase que quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei meio assim, mas hoje tá começando a fazer sentido, que muitos que estão dentro da igreja, né, não vão herdar o reino dos céus. E muitos que estão fora vão. Aí eu abro outra pergunta já. Coração. Amor por Cristo. Você está entendendo? Eu, na minha visão, quando Deus pediu Isaac a Abraão, Deus não queria Isaac. Ele queria o coração de Abraão. Porque se o senhor conhece da Bíblia, o Abraão já estava começando a se dispersar. Então Deus pediu Isaac para ele, mas Deus não queria Isaac, queria Abraão. O coração. Aí quando perguntaram para Jesus, e os mandamentos? Amarás teu Deus acima de qualquer coisa, amarás teu próximo como a ti mesmo. Amor. Eu creio que amor vem do coração. Então tem muita gente dentro da igreja com o coração virado. Cara, mas você já parou para pensar? E eu quero até falar nisso que você vai falar, para complementar a sua pergunta sobre o amor nos dias de hoje. O quão é difícil você amar outra pessoa como a si mesmo? Eu já cheguei a pensar que isso era uma coisa fácil. Não. Mas você assiste aquele Largados e Pelados e você vê quando o ser humano fica sem comida. O tanto que ele odeia o outro que tá comendo a comida dele. Eu te amo até me prejudicar. Eu te amo até você pegar na minha comida, você vir beber da minha água. Acabou, amor. Então, assim, eu queria que o senhor falasse isso, é uma pergunta interessante nos dias de hoje, e o quão é difícil amar o próximo como a si mesmo, ou até mesmo amar o próximo. Já visto no final dos tempos, o amor de muitos esfriarão.
está dentro do contexto, né? É aquela pergunta, né? Como é que eu só posso amar se eu primeiro me amar, né? Talvez que a grande dificuldade das pessoas é se amar. Se amar. Elas talvez, tem muitas pessoas que não se perdoam, tem muitas pessoas que fugam de certas realidades por não se perdoar, por não se contentar. Então há um descontentamento, há uma falência do ser humano em si. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo uma época da falência do ser humano. O ser humano está falido. Ele precisa de alguma coisa externa para ele poder existir. Ele não sabe existir por si. Ele precisa de quê? De outras coisas que configuram para que, na verdade, ele possa dizer assim, ter um significado ou ser percebido numa sociedade onde as coisas são mais importantes do que as vidas. Já começa por aí. A valoração das coisas serem maior do que a vida. A vida não é mais importante. Mais importantes são as coisas. A partir de uma sociedade de consumo, que parte do pressuposto de que coisas são mais importantes do que pessoas, como é que eu vou amar pessoas, Né? se eu aprender a amar coisas? Principalmente nessa geração, onde os pais estão tirando o afeto e colocando coisas, substituindo. Sim. Então, é uma geração que não tem afeto. É uma geração que, em vez de ser educada, são bajulados. Você está entendendo? Então, esses mecanismos vão enfraquecendo esse conceito de amor nos dias de hoje. Porque as coisas estão substituindo o homem. Nós tiramos pela máquina, tiramos pelas coisas que estão à nossa volta, a tecnologia, que está influenciando dizer que eu só existo por conta disso. E isso é um prejuízo muito grande. E quer queira, quer não, nós estamos no mundo, isso já está entrando dentro do contexto das nossas igrejas, dos irmãos. Que ninguém está preocupado com o que está acontecendo com o que está lá fora. Você chega na igreja, você senta lá, você não sabe quem é esse irmão que está do seu lado. Você nem sequer cumprimentou ele. E também não quer saber, né? Eu tive um sonho muito forte com relação a isso, antes de vir para aqui, para Rio Preto. Eu estava nessas missões, muito quebrantado com relação à minha entrega de fazer, as dificuldades que são muito grandes para poder executar essas tarefas. Eu tive um sonho, assim, eu posso dizer que foi até uma revelação. Eu chegava numa igreja muito grande para pregar, pastor, eu entrava de lado, como todas as igrejas grandes, o pregador entra de lado, e quando eu entrava de lado ele me recebia, dizia, pastor, a palavra está com o senhor agora, o senhor pode ministrar na igreja. Quando eu pegava a Bíblia, colocava no púlpito, quando eu olhava para a igreja, eu não via igreja. Eu via como se fossem repartições, feitas de madeira, que nem aqueles escritórios lá daqueles filmes. Sim. Cada pessoa num. Tinha 3, 4 ali dentro. Eles eram repartições, umas grandes, outras pequenas. Traduzindo panelinha. As Assim. panelinhas da igreja. Aí eu olhei assim, cadê a igreja? Aí um ser que estava do meu lado disse assim, essa é a igreja. Agora, porque eles estão assim, veja o que está acontecendo no mundo agora. Eu era transportado daquele púlpito e eu via como se fosse naquele filme do Constantino. Tem Constantino, aquele filme do Ken Reeves, que ele vê o mundo espiritual de outra maneira. Pronto, eu via aquilo. Eu via jovens morrendo, eu via adultério, eu via assassinato, mães pegando os filhos e escorrendo sangue pelo braço. Eu via mães arrancando o cabelo da cabeça, o marido indo embora deixando com crianças. Aí ele dizia para mim, por minha igreja está dividida, o mundo está assim. Porque reino dividido não subsiste, não tem poder e autoridade. Tá aí. É o que você percebe hoje. Aí ele disse, mas não deixe de pregar o evangelho. Não se molde a esse secularismo. Não permita que a sua mensagem seja influenciada para você ter aplauso, ter sucesso ou ter porta. O que importa, ele disse a mim. Ele disse, nunca se esqueça disso. O que importa não é o reconhecimento aqui. O que importa é quando você chegar lá na eternidade. Isso é o que importa. E hoje eu tenho pregado essa mensagem, falar dessa mensagem sem negociar princípios, se o povo vão gostar de mim. Magdiel, que é nosso pastor, ele sabe disso, já me acompanhou em várias agendas aqui pelo Brasil. Eu disse, Magdiel, aqui nunca mais eu volto. Mas por quê, pastor? Porque o que eu acabei de liberar aqui não é o que eles esperavam. O senhor já andei com o senhor já falou isso também. Disse, não volto Algumas mais, delas. não prego. Eu nunca mais venho aqui. Mas não é porque eu não quero vir, Porque eles não vão é porque chamar. eles não vão querer. E para isso existe, que a gente não vai falar nomes aqui, como o senhor combinou no início, né? Mas para isso existe a igreja que essa pessoa vai se sentir bem lá, né?
Pois é. Porque ele vai lá e vai se sentir bem o cara falando, não, acredita que você vai ficar rico. É riqueza que você quer? Tome. Tome, aqui você Agora tem. lá o casamento fracassado, os filhos do inferno. Porque é isso que eu estou falando, né, amados irmãos. Eu estou dizendo que por essa falta de observância das escrituras sagradas, porque o grande problema hoje da escritura, está sendo anunciada de várias maneiras, foi a questão do relativismo científico que estava no campo da ciência, entrou agora dentro da igreja. Ou seja, cada um tem sua verdade. Eu fiz uma pergunta interessante para o meu grupo que estava lá. E estavam lá profissões liberais, estavam advogados, fisioterapeutas. Assim, havia um grupo que tem uma célula lá. Eu fiz uma pergunta para eles. Quem é você? Pergunta simples. Me diga quem é você. E eles começaram a responder. Ah, eu sou advogado. Não estou perguntando sua profissão. Estou perguntando quem é você. Ah, eu sou fulano de tal. Não estou perguntando o nome que te colocaram. Não quero saber do seu nome. Quero saber quem é você. Ah, mas eu gosto do Corinthians e tal. Eu digo, não estou perguntando do seu time de futebol. Eu estou perguntando simplesmente quem é você? Ele disse, cara, eu não sei responder essa pergunta. Porque tudo que eu respondo, tu diz que não é isso que eu sou. Pois é, porque tudo isso que você está respondendo é a cultura que colocou em você. Que você está inserido. Agora, você quer saber quem é você mesmo? Diz, quero. Vamos para a Bíblia. Eu li capítulo 1, versículo 26 de Gênesis e disse, está escrito, façamos o homem conforme nossa imagem, conforme nossa semelhança. Quem está dizendo isso de você é Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para todo mundo. Eu disse, desse jeito, todo mundo ficou assim. Quem são vocês que ousariam dizer quem é Deus, se vocês não sabem nem quem são vocês? Deixa Deus falar, irmão, na palavra. Para de procurar termos para engajar o teu pensamento. É como se Deus não tivesse livre para falar. As pessoas estão interpretando o Deus do seu jeito. É por isso que tem o Deus para tudo. O Deus daquela igreja, o Deus daquela outra, o Deus daquele cara, o Deus não sei de quem. E Deus está dizendo assim, vão deixar eu falar ou não? Quem eu sou? O Paulo falou uma palavra que é bem forte. E numa escala de... Paulo falou assim, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Sim. E ele viveu isso que ele pregou. Hoje, numa escala de 0 a 10... de 0 a 100, qual a porcentagem que o senhor vê isso hoje na igreja evangélica mundial de amor por vidas? Poucas pessoas estão inseridas nesse contexto. 10%? Porque não tem como mensurar isso. Porque eu acredito muito na questão dos anônimos. Como Elias estava naquela crise, cara, só eu, não sei o quê. Foi que Deus disse, 7 mil, cara. Talvez não é como você, mas eles não se dobraram, não. Você está entendendo? Existe a gente está olhando muito para a questão de grandes, megas igrejas midiáticas. Estamos esquecendo daquelas que não tem na mídia, não tem um canal no YouTube. Aquele cara que está lá não no interior do Piauí, da Paraíba, sozinho. Esses caras que estão anônimos por aí, porque eu acredito muito nessa revolução desses anônimos. Você passa na porta dela, tem uma irmãzinha na porta, Isso. mais 2 ou 3 ali dentro e o pastor pregando a palavra, a verdadeira palavra. Olha, eu estava num bom momento no meu ministério em Caruaru, bombando mesmo. Eu tava pregando ali, vida se convertendo e tal, e pra sertão. E quando foi um dia, Deus me surpreendeu. Eu cheguei no culto meio angustiado, do nada. Por que eu tô angustiado? Eu não sei por que eu tô angustiado. Quando eu fui ministrar, eu nunca me esqueci, era um culto de virada de ano. Aí Deus disse a mim, sabe por que essa igreja tá dando certo aqui? Não é porque tu eloquência. Não é porque tu lê. Não é porque tu tá orando. Esse ministério aqui tá acontecendo por causa de uma pessoa aqui. Tá vendo aquele zelador que tá ali? Quando ele tá lá limpando o banco, ele tá dizendo, Senhor, salva uma vida que sentar nesse banco. Fortíssimo. Mas sabe o que Deus disse a mim? Agora diga isso no púlpito. Não fique pra você não. Seja macho e honre ele. Eu disse, vem cá, irmão. Deus está me dizendo que as coisas estão acontecendo porque você ora. Chegar aqui é o primeiro a chegar aí e zela. E ora pelo banco. E diz que a pessoa tem que se converter, tem que se curar. Que o senhor usa o pastor hoje à noite poderosamente. Como o senhor tem feito. E o senhor está mandando honrar o senhor aqui nesta noite. O maior dessa igreja não sou eu, é o senhor. Menino, acabou o culto. O povo chorando. A gente esquece muito. O senhor acabou de falar aqui. Usa a Bíblia. Jesus estava passando na praia, Pedro estava lá pescando.
E ele falou, é você. E talvez pode estar dentro na cabeça de Pedro, mas eu sou analfabeto. Eu não sei nem a leitura dos velhos textos. Não sei nem Como pra onde é eu que vou? vai. Sei nem pra onde é que vai, como é que eu vou? É você. É muito fácil enxergar uma liderança em Moisés, quando ele atravessou o Mar Vermelho, mas eu queria ver enxergar a liderança em Moisés quando ele estava dentro do cesto. Muito fácil enxergar um governador em José, quando ele estava lá no Egito governando. Sentado no Eu trono. queria enxergar o governador em José quando ele estava dentro da cova. E os caras querem matar. E os caras querem matar. Você tá entendendo como é que é? Isso é o que tá acontecendo. Se você chegou tinha num isso, né? certo nível... Até muita gente questionando Jesus, o Deus, em cima do jumentinho. Sim. Como assim? Cadê o cavalo branco? Você podia chegar no cavalo Cadê a branco, armadura? cara, com a Cadê? armadura de ouro, Cadê? entendeu? Então assim, Cadê o exército? hoje tá muito isso, sabe? Hoje é muito isso. Assim, a gente tá falando de um contexto geral, né, que tá acontecendo nas igrejas. Hoje eu entendo perfeitamente, já partindo pra reta final do Isso. programa, eles não gostam que eu fale isso. Não, mas agora você até foi num horário. Hoje eu entendo que um dia eu perguntei pro Tem uma Ivan, pressa, né? rapaz. Um dia que eu perguntei pro Ivan, falei, a gente conversando sobre igreja, aí o Ivan falou, se o apóstolo estivesse aqui, seria outra pegada. Eu tava junto com ele. Você lembra o dia que você me falou isso? Não. A gente tava falando sobre igreja, tal, e você falou que eu queria que o apóstolo estivesse aqui pra mim. Não, tá mas junto. eu sempre falo. Quando Sempre- fala, eu tava isso. semana falando do pastor. E hoje eu do apóstolo entendo, aí. hoje eu entendo o porquê. O senhor é uma pessoa iluminada por Deus mesmo. E a minha última pergunta de hoje, eu vou fazer minha última aqui, depois a gente já passa pros meninos também, quiser fazer mais alguma, que é uma das minhas... Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre, na minha opinião, uma das coisas que mais tem afastado as pessoas da igreja, que não é a questão do dízimo. Sim. Quando você vai evangelizar alguém, você vai conversar com a pessoa, olha, vamos pra igreja, vamos... A primeira coisa que vem na cabeça dessa pessoa é o dízimo. Eu não vou dar dinheiro para pastor. Eu não vou enriquecer, pastor. E a gente tem, na minha mentalidade, quando você leva seu dízimo até o altar nunca te toma, o altar sempre te devolve, né? E é muito difícil você colocar isso na cabeça dessa pessoa. Eu queria ouvir do senhor sobre essa área. o Eu dízimo. queria complementar. Cumprimente. E aí o senhor vai responder? Porque muita gente tem essa dúvida, eu tenho essa dúvida. Dízimo é obrigação ou é graça? Eu vou falar agora. Excelentes perguntas e questionamentos bem pertinentes para os dias de hoje. Nós estamos sofrendo com a questão da igreja na mídia, quando a igreja se tornou midiática e os líderes começaram a aparecer, a florescer na perspectiva de fama, de bens materiais. Isso realmente trouxe um cisma muito grande com relação a qual é a intenção desse obreiro, qual é a intenção desse pastor, a intenção dessa coisa. Então as pessoas passaram a ver a igreja como se fosse uma empresa. Sim. Como se fosse um mecanismo de empresa, onde existem campanhas ali e tal, você vai ofertar, Deus vai fazer isso e aquilo. Já eu tenho uma linha de corrente diferente com relação a esse tema. Porque o dízimo na Bíblia, ele não participava da lei, ele entrou na lei. Ele é do tempo desde Abraão. Sim. Quando Abraão, no capítulo 14, vai ter um encontro com Melquisedeque, ele está ali celebrando algo incrível. E até coisas que talvez você nem perceberam no texto quando você vai ler. O texto diz que o Ló, ele foi subtraído com sua família, tirou todo mundo, né? Tirou todos ali, foi subtraído, tal, os bens, as pessoas, os escravos. E Abraão levantou 318 pastores de sua casa para tentar reaver. Então ele teve que enfrentar algumas nações. Se eu não estou equivocado, foi em torno de 7 a 9 nações que Abraão teve que lutar. E pasmem vocês, ele venceu. Porque Deus deu a ele a vitória, dizendo, Abraão, pode ir, porque eu estou entregando esse povo em tuas mãos. Então o que acontece? Quando é que o dízimo, é isso que eu quero chegar à origem do dízimo. O que ele é, afinal de contas? Ele é uma moeda de troca, como alguns estão pregando. Ele é algo cultural daquele momento? É algo cultural. O que ele é, afinal de contas? O dízimo, meus amados irmãos, é uma celebração da obra de redenção. Porque ele surge, ele é iniciado aí por Abraão no momento em que ele vence aquelas nações, tira o Ló das mãos dele, resgata, isso chama-se redenção, devolve ao proprietário original aquilo que ele perdeu ou foi tomado, foi o caso de Ló, devolveu os bens para Ló e para comemorar essa celebração dessa obra de redenção, ou seja, de tirar das mãos daquele que subtraiu, daquele que roubou, é uma figura de Cristo. Foi isso que Cristo fez. Nos tirou das garras de Satanás e nos devolveu para Deus. Foi isso que Abraão fez
com a pessoa de Ló. Tirou das garras do inimigo, Sim. pegou os bens que foram subtraídos dos escravos, das pessoas da sua casa e devolve para ele. Então o que é que ele faz? Ele vai até um sacerdote chamado Melquisedeque naqueles dias. E o texto diz que enquanto ele entregar os dízimos a Melquisedeque, Melquisedeque vinha trazendo pão e vinho. Pão e vinho é símbolo de quê, meus irmãos, hoje para nós? Cristo. A Santa Ceia. Santa Ceia. Nós estamos comemorando o quê? Uma obra de quê? De redenção. Você está entendendo? Sim. Então nunca foi uma questão de moeda de troca. Nunca foi uma questão de obrigação. Mas uma questão de honra. Porque Abraão, quando eu fui professor, ensinei muitas coisas, até hoje eu ensino isso. Alguém perguntou a mim, mas eu não vi Abraão dar dízimo, ele já era rico. Por que ele não deu dízimo daquilo que ele já tinha? Aí eu respondi para a pessoa, porque nós só damos dízimo daquilo que entendemos que foi Deus que deu. Se você acha que foi o emprego que Deus deu a você, então faça isso. É isso, então o dízimo é uma graça. Eu não dou para ser abençoado, eu dou porque eu sou abençoado. Aí. Pronto. Chegou agora aí. Pronto. Instalou? Eu não, instalou agora? aí. Não? É isso que eu... Porque Agora a pessoa você fala assim, devolve dízimo? É como você falou assim, eu vou... muita gente pensa isso. Eu Sim. dou o dízimo porque Deus vai me dar em dobro. Não, cara, Não, você já é Você já tá abençoado, dando deu. porque Deus não deixou faltar. Ele Se já você te tem deu, porque né? ele te deu. E é como já aquele te cara... E quem falou que tem que ser 10, você às vezes pode dar 30. Aí Você pode quando dar 20. chega em Israel, aí ele entra com uma instituição para manutenção da obra de Deus. E por isso que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 7, com essa referência de Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, dizendo assim, Abraão, ao entregar o dízimo a Melquisedeque, estava fazendo isso por Levi, que seria o sacerdócio lá na frente. Aí diz assim a Bíblia, o menor, que era Abraão, estava honrando o maior. Por quê? Porque o ministério levítico, ele é temporário. E o de Melquisedeque? É eterno. Jesus é de qual ministério? De Levi ou de Melquisedeque? Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melqui e não de Levi. Porque o de Levi é temporário, o de Jesus é eterno. Rapaz, é mesmo. Eu não fiquei perdidinho aqui. Quando ele perguntou, eu falei que ele não olha pra mim. Cara. Que eu não sabia. É no capítulo 7 de Hebreus que vai ler, tá isso lá. Quando você fala O assim, menor ele de qual é ministério? abençoado Davi. pelo maior. Eu já ia chutar aqui na hora. Acabou. Então, os dízimos para nós, quando eu entrego o dízimo na igreja, quando eu entrego o dízimo, eu estou tendo uma relação com o Senhor. Estou cumprindo o que diz o capítulo 3, versículo 9 de Provérbios, que diz, honra o Senhor com os teus bens. Ontem mesmo, Honra. É honra. É celebração de honra e de amor e de obediência. Ontem mesmo uma senhora falou, Cosme, me explica um pouco sobre o dízimo. E eu não vou nem contar como é que eu respondi, eu quero que o senhor responda também aí. Vai fazendo mais uma Mas pergunta. não era a né? última pergunta, a Pois outra? é, mas aí engatou agora, vamos lá. Ela perguntou, ela falou assim, Cosme, como que eu recebo só um salário mínimo, trabalho, recebo só um salário mínimo, e o meu salário é a continha de eu pagar a minha água, a minha energia, o meu aluguel, como é que eu faço? Vou te responder com um seminário que eu dei na nossa igreja agora. Vai lá, vamos ver se eu respondi certo. Rapaz, olha, vou te contar uma experiência que eu tive. Eu não tenho salário. Eu sou um pastor que não tem um salário. Eu não tenho. Minha despesa é altíssima e eu não tenho salário. Não porque eu não quero receber, é errado receber, não. A Bíblia diz que quem vive do evangelho, coma do evangelho. Porque nós estamos estabelecendo igrejas e não temos condições ainda de termos um salário, uma coisa para nos manter. E eu estava justamente nessa questão. Eu me levantei de madrugada e fui tomar um copo d'água, eu estava com sede e tal. E eu disse, Deus, esse tempo todinho, passou a pandemia, eu não tive fome. O Senhor supriu tudo, chega dinheiro, um cara liga para mim, dá uma oferta, outro não sei aonde, eu chego num canto, um cara olha para mim, rapaz, Deus mostrou você. E assim teve debaixo desse milagre. E foi aonde surgiu esse seminário. Ele disse, isso é para vocês também, vocês ouviram aqui, viu? Aí ele disse, aí eu fui ler, sem sono, né? Eu sempre fui um cara com insônia, fui dar uma lidinha lá no capítulo 6 de Mateus. Aí eu comecei a ler a oração do Pai Nosso, comecei a ver um monte de orações ali, vendo Jesus dizendo, homens de pequena fé, não andeis ansiosos com coisa alguma. E ali Deus falou profundamente no meu coração. Ele disse, sabe por que você tem essa dúvida? Ou fica meio receoso se amanhã vai comer ou não? Porque você não se comporta como filho. Eu disse, como eu não me comporto como um filho? Eu disse, vou provar agora para você que você não se comporta como um filho. Eu disse, como? Quando você vai orar, qual a primeira coisa que você faz? Eu peço perdão. E eu ensinei a pedir perdão primeiro?
Você está me tratando como juiz. Vou lá na oração do Pai Nosso. Vamos voltar lá no capítulo novamente. Eu fui e voltei. Ele está lá. Pai Nosso que estás do céu. Então eu estou reconhecendo que Deus é meu Pai. Venha a nós o teu Reino. Seja feita a tua Vontade. assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai Hoje. Aí por último, perdoar as nossas ofensas. Assim como nós Perdoa. perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois é. Aí Deus falou comigo. Toda vez que você se ajoelha, você pede perdão. Você é pai, eu digo sou. Já imaginou se Daniel e Samara todo dia se acordasse de manhã para trabalhar? Pai, me perdoe. É assim que eles fazem com você? Não. O que eles dizem? Benção. Benção. Eu sou teu pai, cara. Nossa, que pancada. Eu sou teu pai, cara. Te comporta como um filho. Não há lugar no reino de Deus para servos, amados irmãos. Jesus morreu na condição de filho, não foi de servo. Ele morreu como filho. O centurião romano disse, verdadeiramente isto é o filho de Deus. Só tem lugar para quem é filho, não é para quem é servo. Caramba. É tanto que está lá a parábola do jovem, do filho pródigo. Ele volta para dizer, eu quero ser empregado, eu quero ser servo. Deus disse, não tem lugar para servo na minha casa, tem lugar para filho. Traz aí roupa, traz aí tudo para ele. anel. E a parábola, eu achei que você ia citar o filho pródigo, porque o filho que ficou o tempo inteiro, ele não se comporta como filho. Como servo. E sim como um servo. Ele diz, o tempo todo trabalho eu tô para tu. trabalhando, tô dando tudo. Filho, o que é tudo meu que é teu. Tudo que eu tenho aqui é Aí teu, a mas teu fé, irmão a que tava fé da perdido, provisão, e outra assim, é quando terminou de dizer isso comigo, aí ele falou pra mim assim, existe bilhões de galáxias no universo, ele disse, sim, existe, e vamos pro planeta Terra, existe, sei lá, gilhões de quantidade de animais, nesse momento tem ácaros aqui que estão se alimentando, aí perguntou pra mim, você já viu um peixe morrer de fome? Eu disse, nunca vi. Quando ele morre envenenado, porque o cara botou um troço lá dentro, ele morreu. Você já viu um passarinho cair no chão morrendo de fome? Disse, não. Quando morre é que toca fogo nas florestas ou alguém bota veneno. Pois é. Se eu cuido de bilhões, gilhões de pássaros, de peixes, de micro-organismos que estão se alimentando hoje, por que eu não cuidaria da tua casa? Você que é minha imagem e semelhança. Estão falando. Depois dessa fé, velho. Meu amigo. Pode vir que eu tô fervendo dele. Eu sou filho de Deus e acabou. As aves do céu, ninguém passa fome. Por que eu vou passar fome? Pronto. Chupa bala rala. Mano, e passou o tempo dele calado, meu filho soltar uma dessa aí no canal, cara. Nós somos filho, cara. Não vamos duvidar disso, não. Não, jamais. Não vai faltar, não. rapaz, é muito Não vai bom. faltar, não. Você Ivan. Na tá minha louco. casa não falta, não. Não tem salário. E Rapaz. foi isso que Deus me ensinou. Eu só te que tirei, isso? botei tu nesse deserto pra te ensinar a tu ser filho. Parar de ser servo. Tu tem que ser meu filho. Porque no meu filho não falta nada. Ei. Ô, eu tava falando ontem sobre isso, falando o quanto a gente, Mahatma Gandhi falou isso, mas isso é uma verdade que a gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, em busca de coisas que Deus não tá, e tudo que é bom pra nossa vida, Deus tá dando de graça, é o alimento de cada dia, é um sono de qualidade, é poder levantar e se exercitar, poder subir uma escada, poder caminhar, fazer uma caminhada, é a família que tá ali do lado, e a gente não valoriza, cara, e aí é isso que o apóstolo tá falando aqui, o peixe lá no mar, rapaz, não falta alimento pra ele. Ele não vê morrendo de fome, você não vê, cara. Não vê morrendo de fome. Aí, tipo assim, se Deus fosse se eu fosse Deus falando, eu falava assim, eu não deixo ele morrer, eu vou deixar um verme da sua qualidade. Que não, Se eu cuido do universo, por que eu não cuido da tua casa? Que Deus é esse? É. Creia. Agora, crê sem medo, porque a fé e o amor de Deus lança fora o quê? O medo. Sim. Essa pessoa já tá com medo, uma mentalidade Sim. O reservada. que falta é a fé, realmente, É. né? Cadê fé? Fé eu vejo pelo ouvido e eu vi o quê? É. A palavra de Deus, a voz do Senhor na minha vida. Apóstolo, pra gente, porque a gente caminhando pra reta final mesmo. Agora foi quanto tempo já aí? Ah, umas 2 horas. 1h40. Vamos agradecer os patrocinadores agora antes? Fala aí. Vamos lá então, vamos agradecer rapidinho então. Vamos, irmão. O Otto já levantou a mão ali, os patrocinadores. Então vamos agradecer. Apesar aqui, Meganet bacana Fibra, hoje, né? Telefone 984-37-47-24. Agradecer nosso amigo Leonardo. Fala, todo mundo Leonardo. da Meganet Obrigado. Fibra, vocês que estão querendo pôr internet de qualidade em sua casa. Ô, o cara entre em liga contato. pra falar, vou melhorar a sua internet. Mas já Sempre tá a gente vai boa. reclamar, né? É eu que decido aqui, filho. Eu vou melhorar. Então, obrigado mesmo ao nosso amigo Leonardo, né? O negócio hoje também. Travando. Marcos Freitas computador Fotografia tá- também, né? Um dos nossos colaboradores, patrocinadores. Você que quer demais. fazer um book aí, né? Esposa, filho, aniversário Ele de agora 15 tá fazendo anos. foto não só de cantores, né? Mas agora de casais também. É,
vai no parque, ela fazer um book, né? E ele falou essa semana, ele falou lá, ó, a vantagem de você fazer um book fotográfico profissional, sua autoestima melhora. Grupo Verdade. ABC Supermercado, né? Sem comentários, né, galera? Aí Se que você é trabalha- de Tarumã e de Caçu, você já conhece. Se você é de São Simão, Fica você vai ter o aguardando. prazer de ter um supermercado padrão Goiânia. Altíssimo. E além de qualidade. supermercado também, é posto de gasolina também, casa de material para construção Veterinária. também. Vai, né? e essa Veterinária semana também. a gasolina lá tava mais barata, viu? Aqui em Caçu também, viu? Ó, a Coplan, né? Assessoria, Contabilidade e Planejamento Rural, Ismael Carvalho, corretor de imóvel. Você Grande quer Ismael. vender, comprar, avaliar. Ó, planejamento rural. O cara vai lá na fazenda, ele além de fazer toda a imagem ali, fotos, ele indica pra você até como fazer pasto, como fazer Silo, piquete, você como ensinou fazer lá. silagem, tudo. Esse cara é experiente demais, Ismael. Já esteve aqui com a gente. Já. Crede vai, Fácil, 999794639, agora breve em Cachoeira Alta, vai inaugurar Isso. semana que vem agora em Cachoeira Alta. Você quer fazer seu empréstimo, você que quer aposentado do LOA, já tem um crédito pré-aprovado de Mas você 17 fala mil rápido, reais, né? Tem E FGTS você pra quem também tem o FGTS parado lá, né? parado também, pode sacar. Foi o que me socorreu um dia desse, foi o Olha aí, FGTS rapaz, Vai, parado. 17 mil reais você recebeu. BH Designer. BH Designer, o nosso amigo Diego. Ó, se você quer fazer a marca da sua empresa, quer fazer o fly, eu quero divulgar Quer na fazer um internet. vídeo que eu tô da empresa? Fazer um vídeo aqui, eu quero fazer divulgação da minha empresa. Ó, fala com o Diego aí no 98427-8729, manda um WhatsApp pra ele, que ele vai te responder em mais ou menos aí em 5 minutinhos já te responde. Serviço de qualidade garantido, viu? Em Chavezlândia você encontra o hipermercado Nova Geração, né? Com a marca Falou, tá falado, telefone 34 999 96 Pode mandar pelo WhatsApp do Rapaz, camarada. você fala direto com o dono. Direto Vamos, com Zé Edson. Zé Edson. Zé Edson é o cara. E ele dá dica também. de Vamos trazer o Zé economia. Edson aqui um Vamos dia. trazer ele aqui O cara pra tem uma contar. história bonita, viu? Rapaz, o homem é empreendedor, viu? O pessoal que ouve ele dá Ô, palestra. é viu? hipermercado em Chavezlândia, cidade pequena, o cara tem uma mentalidade Pois lá na Mas frente. Ele atende aí a região. A região inteira, a distribuidora de bebida vai lá buscar dele lá. É o mais barato. Muito bacana mesmo, agradecer aí a cada um de vocês, nossos colaboradores, né? E os patrocinadores também. Pois segue e nós, hein? mais uma vez agradecer ao senhor, né, por estar aqui com a gente. O Pode Sim Podcast, todo mundo que passa a gente fala, por que pode sim voltar outra vez. E já Cara, você vê esse episódio como passou o rápido? convite já tá Pois é, feito. A gente esse é, nós não falamos sobre Redes sociais. É, política. Doença do século, política. Isso. A gente quer Mas trazer eu queria abrir um espaço para o senhor falar sobre a CIDS. A igreja já está em 3 estados. É verdade. Então, nós somos CIDS é um sonho, né? Um sonho profético que surgiu. Primeiramente, o que é né? CIDS? CIDS quer dizer sementes. Sementes. Isso. Está baseado lá no capítulo 13 de São Mateus, sobre a parábola do semeador. Eu estava no encontro profético nesse momento, estava lá alguns pastores dessa nação, alguns profetas que dão destino, como o apóstolo Luiz Hermínio e outros que estavam lá, presentes naquele evento. E de repente um deles saiu, um amigo meu chamado Judá Bertelli, um dos profetas dessa nação, e disse: eu vi uma semente cair no chão perto dos teus pés. E na visão que eu vi lá do púlpito, surgiu uma árvore. E essa árvore dava uma sombra que acolhia muitas pessoas que tinham mais fruto e por aí vai. Eu acredito, Edson, que isso é um ministério que Deus está inaugurando na tua vida. Eu estava no momento de transição. Foi assim que eu tinha chegado em Rio Preto. Eu não sabia se que ia acontecer, tal. Eu estava debaixo de uma palavra profética, de uma direção, e eu estava esperando as coisas acontecer, né? E de repente veio isso na minha cabeça. Aí foi onde Deus falou comigo poderosamente, que é assim que você vai ser. Suas mensagens vão ser sementes. Você vai ter que gerar um ministério debaixo com essa envergadura, para você poder semear no coração das pessoas a eternidade da palavra de Deus, sem negociar os meus princípios. É isso que eu tenho feito de longas datas, né, fazendo isso desde 1999. desde que eu Hoje, sou pastor. a igreja está em Cachoeira Alta, São É. José do Rio Preto E Itarumã. Caruaru. E Caruaru. Tá no man? É, eu pensei que ele estava fala, o senhor lembra os endereços Caruaru. das igrejas? A nossa lá fica na João Pedro Gasparo, né, lá na 147, no bairro Sete Parque, lá em São José do Rio Preto. Em Caruaru, na rua 40, né, no bairro Rendeiras, Coab 3. Abraço para todos de Caruaru que estão vendo a pessoal gente. também. E aqui na Avenida Presidente Vargas, nós temos aqui em Cachoeira Alta, pastor Magdiel é o titular, o pastor Everaldo é o pastor titular de Caruaru, e eu, por enquanto, estou como titular interino, digamos assim, lá, porque eu pretendo que outras pessoas, outros discípulos assumam o trabalho de lá, e para que eu possa ter liberdade para gerar mais igrejas por esse Brasil afora. Com certeza. Muito bom. Apóstolo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí. E eu vou deixar para os meninos falar, porque a gente tem a rapidinha com o Ivan, mas antes deixa o Cosme, dá um Mais uma vez, obrigado, apóstolo. O convite já está feito.
viu? Amém. Pra voltar aqui de novo. Quando tiver aí, eu vou falar com o seu assessor, né? Tem um assessor ali, né? Tem um assessor. Cadê? Filma o cara aí, mano. Esse aí é O o Matiel, Matiel. cada dia que passa, ele fica mais bonito. rapaz. Ele tava passando um gel no cabelo, alguma coisa. Tá colaborando muito. Eu acho que ela tá me conversando. Você tá bonito. Parabéns. Bom demais. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a vida do senhor, o seu ministério. Amém. E olha, eu Muito vou deixar obrigado. aqui, eu vou plantar uma sementezinha aqui. Eu espero um dia, eu estiver de férias aí um dia, que a gente trabalha, tem que pegar umas férias de vez em quando. Pegar essas férias, eu quero um dia encontrar com o senhor para mim participar de uma cruzada dessa. Eu Amém. preciso de conhecer isso de perto. Eu nunca fui, tenho curiosidade. Maravilha. E eu quero ir com o senhor pra gente fazer essa cruzada lá. Nós estamos consolidando, se Deus quiser, as igrejas futuramente. Essa pausa do sertão que a gente deu foi esse tempo que a gente estava em Rio Preto tentando cumprir um propósito de Deus. E não vai, se Deus quiser, num tempo próximo, nós podemos estar ali fazendo uma obra incrível para a glória do Senhor. Eu deixo um recado de Deus para vocês, no sentido de que vocês não desistam da espiritualidade. Não é porque existem pessoas que estão fora. Nós não podemos estar na teologia da comparação. Isso é muito ruim. Quando eu me comparo com alguém, eu posso me diminuir ou posso me exaltar. Façam a vontade de Deus. Sim. Não esperem aplausos, não esperem reconhecimento. Não fique de forma nenhuma tentando se motivar pelo erro dos outros ou pelo sucesso dos outros. Faça o que Deus tem para a sua vida. Como Paulo disse, às vezes, Ivan, vocês que aqui estão, para a gente avançar, a gente precisa esquecer das coisas que para trás ficam, para ir até Cristo. Amém? Amém. O meu conselho para vocês é esse, avance. Obrigado. Pastor, apóstolo, eu vou fazer. Eu toda hora fico pastor, apóstolo. Não, tanto faz, No servo, próximo Edson, episódio, qualquer nós vamos coisa. explicar aqui, ó. Eu vou fazer para o senhor palavras e frases, palavras, e o senhor responde com uma frase Uma que vem à frase sua só, cabeça. rapidinho. Tá bom? Uma referência. Minha referência maior é Cristo, né? Ele é a minha maior referência. Missões. Missões está no coração de Deus e tem que estar no meu também. Sertão nordestino. É um lugar que eu me sinto muito bem. Família. Família é o maior bem que eu possa ter na minha vida. CIDS. CIDS é a ação de Deus na minha vida. Para Que maravilha. ativar pessoas para fazer o que eu estou fazendo. Amém. Mais uma vez, para mim é uma honra ter o senhor aqui. E eu que digo. É sempre um momento de muito conhecimento, muito aprendizado. E eu acredito que isso aqui vai ficar no YouTube lá para gerações. Não, a né? Ivan é um com cara que eu tenho uma certeza. gratidão por ele, porque ele foi o cara que nos recepcionou. Ele estava aqui, eu liguei em Campina Grande, eu estava na terra dele. Ó. Eu disse, ó, bichão, eu tô indo pra aí, tô indo pra aí, quero nem saber, vira. fala com a galera aí, Se vira. faz a agenda que eu tô chegando na parada e tal. E foi a pessoa que me recepcionou aqui. Que bom. E o Gás recebe hoje essa mensagem e esse conhecimento que vocês estão tendo aqui, e até o próprio Magdiel, pela vida do Ivan. Que Eu bom, foi o rapaz. cara que conectou. Graças a Deus, que tudo começou pelo Lúcio, né? Lúcio Caetano. O figura. Abraço, Lúcio Caetano. Cadê você, moço? Fez, hein, rapaz? Maninho, Agora agora. uma coisa boa você fez pra nós, hein? Agora você. Faz uma frase aí pra Ô, nós. pastor, deixou as redes sociais do Pastor, fala suas redes sociais da igreja. Minha rede ué, social pessoal é AP, Edson Lima. Quem me procurar lá no Instagram, tá lá, AP Edson Lima. E no Facebook, Edson Lima. Mas eu tô mais no Instagram. AP Edson Lima, tem um AP monte de Edson Lima. mensagens, tem um monte de coisas que a gente fala lá. A gente deixa sempre uma frase, assim, para reflexão. E quem quiser participar da nossa rede social, fica à vontade lá. AP Edson Lima. E Casa Cids tem Cachoeira Alta, Casa Cids Caruaru. Qual que é, Casa Magdiel? Cids- Fala aí, o Casa Casa Cids. Cids Cachoeira Alta. Casa Cids Cachoeira Alta. Isso, aí Casa Cids Caruaru. Oficial. São Rio José do Preto. Casa Cids Caruaru. Caruaru. Casa Cids Oficial em São José do Rio Preto e Casa Cids Caruaru. Em breve, Casa Cids em todas as cidades do Brasil e no sertão nordestino. Amém, receba. Eu acho que... Recebo. Amém. Vai agradecer muito a presença, viu, Amém. Apóstolo? Foi um prazer. E a gente aprendeu muito aqui hoje, hein, Amém. rapaz? Eu tô até emocionado. Acho que não convém eu fazer essa frase. Vai ter que fazer. Vai ter que eu tive que fazer rapidinho com o Ivan. Porque o pastor motivou tanto as pessoas. Não, mas a tanta sua coisa frase é boa. pra ajuda, de uma Mas a forma. minha Não, frase vai, realmente, no final, ela vai vai, no final pra você. ela vai concretizar tudo aqui que foi falado. Gente, só presta atenção. Os que não param de lutar estão sempre em busca da sua próxima derrota. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Ó, inscreve no canal, deixa like. Escreve Ativa aí, ó. o sininho, escreve Isso. aqui, ó. Receba, receba. Aê, receba!